Bem, pessoal, no Cara e Coroa de hoje nós estamos conversando com o professor, com o doutor em Educação Física, Alexandre Apolo, tá certo? Bem, você estava falando sobre Esporte, né? o esporte, mas vamos falar um pouquinho da sua profissão, que você falou que estava trabalhando com seu pai, com o seu avô, Sim, sim. É. e depois a sequência. Tá, e depois na sequência eu saí para trabalhar com educação física, né? Já no primeiro ano da educação física, Com eu quantos anos? já. Bom, tem uma passagem ainda aí nesse intermediário, né? É, Que eu fui ajudar o Filpo Nunes, o famoso Filpo Nunes, Dom né? Filpo. Fui Eu ajudar ele. gostava dele da comida, viu? Ele nos convidava, Eu, era muito amigo nosso. eu fui ajudar ele na escolinha de futebol, né? Que ele dava aula, e depois eu trabalhei também um tempo com o professor Manga. O Manga, o Agenor famoso Manga. Gente Que eu tinha finíssima. muito carinho por ele, é uma pessoa Não só maravilhosa. você, não. Ainda teve uma passagem muito engraçada, porque ele apitava os nossos jogos na praia, né? E teve uma passagem muito engraçada que eu tava bem gordinho, mas eu tava bem naquela época, eu tava com 35 anos, mais ou menos. Gordinho. E eu tava bem naquela época, eu tava jogando até que bem. E acabou um jogo lá na praia, ele chegou, ele encostou em mim e falou assim pra mim: eu vou te pegar, vou te dar um treino e vou te levar pra jogar uma temporada na Portuguesa. Eu falei pra ele: porra, Manga, eu sou funcionário público, cara, eu não vou largar meu emprego pra ir jogar na Portuguesa agora com 35 anos. Pô, se fosse antes, eu até ia. E aí? Mas agora não dá. Mas foi engraçado, foi uma passagem, uma pessoa extremamente carinhosa, era um gentleman, né? Ele era, Educado. ele era. Eu adorava ele, né? Pra Você quem não chegou sabe, pra quem não sabe, o Manga foi o goleiro do Santos na época do Pelé. Poxa né? vida, e como? Eu tive essa experiência de trabalhar com o Filpo Nunes. Eu tive e o trabalhar prazer com... de conviver com ele, ele fazia treinos, tive o prazer de entrevistá-lo por Olha só. várias vezes. Eu lembro com carinho dele. Eu também. Ele era sempre muito gentil e falava com muita facilidade, né? Sim, muita. Não é? Aí quando eu entrei na faculdade, É. Barassol, o que aconteceu? Quantos anos que você Eu tinha? tava com 23 anos, 22 para 23 anos. Até aí você trabalhava com seu avô? Eu trabalhei com meu avô um tempo. É. Eu teve um tempo que eu fiquei revoltado Com o com o mundo. futebol e eu até andava na praia, a bola passava por mim, eu nem devolvia. Eu passava direto. Isso é coisa de jovem, né? E foi ali que eu comecei a ter problema de peso, né? Que eu Aí engordei. você começou a engordar. Então, você vê bem, eu era bem magrinho, não tinha problema nenhum, mas aquele negócio, os modelos aplicados para o jovem no esporte eram outros, anos 80, né? Te enfiava naqueles aparelhos Você lá. tem tiroide? Não, não tenho. Tenho. Até eu fiz o exame recente, agora ainda também não apareceu. É. O que aconteceu? Logo quando lançaram o aparelho Náuticos, né? Eu fui um sério candidato a ter que treinar lá porque eu era magrinho, fraquinho, e achava que eu tinha que ficar forte. Né? O Zico estava ficando forte, então todo mundo tinha que ficar forte. Porque naquela época o craque era o Zico, né? Todo mundo tinha que ficar forte. Então, te dão lá, né? As vitaminas, né? Para tomar que você não sabe o que é, não é? Vitamina não era, né? Mas isso mexe de alguma forma contigo. Com certeza. Eu acho que o fato de eu ter pressão alta, né? Ter desenvolvido a pressão alta, né? E minha pressão ser assim totalmente descompassada como é até agora, e depois dos infartos, ela é difícil de acertar. Eu tomo 14 remédios, mas ela está sempre assim. 14 remédios, meu amigo. E vamos colocar assim, eu acho que eu fiquei assim por causa exatamente desses modelos de treinamento inadequados e essas coisas que dava pra gente tomar que a gente não sabia o que era. Isso mexeu com a minha estrutura, eu não tinha tendência a engordar. Isso aconteceu com você antes da Covid? Não, isso a gente tá falando lá de trás, quando era novo. Quando era novo? É. Já tinha os seus probleminhas. Aí o que aconteceu? Eu acho que esses modelos errados aí, né, e exatamente as coisas também que a gente tomava, mexeram com a minha estrutura e eu comecei a ter esse problema de peso. Quando eu parei de jogar, a primeira coisa foi 120 quilos na hora. Caramba. Né? Quando eu entrei na faculdade, eu estava num processo de reidentificação do meu corpo, porque foi assim, eu entrei gordinho. Não sei se você lembra, quando eu entrei eu ainda estava gordinho. Eu comecei a emagrecer lá dentro, nos 5 primeiros meses da faculdade eu emagreci, né? E aí teve aquele negócio de me colocarem no time de futsal. E eu tava, cara, completamente perdido com o meu corpo. Eu não conseguia, eu pensava uma coisa e fazia outra, eu não conseguia me identificar, você entendeu? Tanto é que amigos meus que jogavam comigo na areia, tudo que
me viram, falaram, tu devia ter emagrecido, cara. Falava que tudo gordo, tava jogando muito melhor do que tu tá jogando aí agora. Mas é verdade. Eu entrei numa falta de identidade corporal danada naquele momento, né? E eu não fui bem, nos jogos, jogando no final. As poucas vezes que eu entrei, eu não colaborei com quase nada, né? Mas tudo bem, são coisas que acontecem dentro do esporte, isso é uma coisa completamente normal, você tá bem aqui, não tá mal lá. Depois eu virei técnico da faculdade, aí não joguei mais também, né? Aí melhorou. Aí eu fui jogar na praia com os amigos, aquele negócio todo. Foi quando eu voltei a ter uma performance mais ou menos boa, porque eu treinava com a molecada durante o dia, eu trabalhava como técnico de futsal, né? Então eu tinha momentos só com o infanto que eu conseguia treinar junto às vezes, jogar, e isso me deu uma certa habilidade. Também quando eu fui desenvolver o método integrado de ensino, né? Eu fui testar, né? Eu me submeti aos testes, né? E, e eu via a melhora da capacidade de decisão muito boa. Isso aconteceu, inclusive, num período que eu estava com 28, 29, 30 anos, e eu lá no meu clube, lá na praia, eu fui artilheiro os 3 anos seguidos, né? Quer dizer, a bola caiu, pum, botava para dentro. Estava com capacidade de decisão totalmente desenvolvida, né? Que foi nessa época que o seu mano queria me recuperar para me colocar lá. Mais ou menos isso aí, estava com uns 32 anos, por aí. Aí... é, então, voltando lá, né, agora, né? Vamos voltar. Eu me identifiquei com... Primeiro, eu fui trabalhar numa escola, né? Peguei Quando você entrou na Quando eu faculdade. entrei na faculdade, eu larguei lá o emprego que eu estava e fui... Com o seu avô. Meu avô já tinha morrido, eu estava trabalhando só na empresa, né? Aí eu peguei e peguei umas aulas com uma CT lá no João Otávio dos Santos, aqui no Morro, né? Aí outra lá no Avelino da Paz Vieira, lá na Zona Noroeste, né? Então, as minhas primeiras experiências de dar aula foram nessas 2 escolas aqui de Santos, né? Peguei uma substituição que ia até o final do ano. E no dia que eu peguei, foi engraçado, que eu fui para atribuição e peguei essas aulas, no dia seguinte baixou aquele decreto que o primeiro anista não podia pegar mais aula. Então, quando teve a segunda atribuição, eu fui lá, eu estava sozinho. Porque não podia, o primeiro anista não podia, eu estava sozinho, ninguém mais podia pegar. Eu acabei pegando as aulas do Avelino também. Aí eu completei as minhas aulas e fiquei até o final do ano. Completou a carga. Logo depois eu passei na prefeitura de Guarujá, no concurso. Aí eu fui trabalhar num centro comunitário, onde eu permaneci por 16 anos, né? Tenho muito carinho, lembro com muito carinho de lá, aprendi muito. Lá eu trabalhei com a natação, com o futebol, com o futsal. Nós montamos equipes sensacionais de futsal lá, que disputávamos aqui Copa Grêmio-Metal, Taça Prata, né? Nós tínhamos um projeto, né? Que era um projeto esse projeto, na verdade, começou lá na prefeitura. Eu levei para o Caiçara Clube também, quando eu levei 120 meninos do Morro do José Menino para dentro do clube, que você sabe que o Clube Caiçara era um clube extremamente tradicional, né? Era um clube fechado para essas relações de criança de morro, enfim. Verdade. E eu consegui levar 120 crianças do morro para lá para dentro. Com o tempo, não levei tudo de uma vez, mas fui levando e levei. E eu tinha esse projeto que não é visto, não é lembrado, que eu pegava os meninos, preparava, levava para o campeonato para eles serem vistos e aproveitados por outros clubes grandes, o Grêmio-Metal. Então teve vários meninos meus que foram campeões paulistas com o Grêmio-Metal, com o Portuários, né? Vários. E posteriormente eu acabei sendo premiado por esse projeto. Do nada, assim, foi uma noite muito bacana, por sinal. Me pegou de surpresa, até hoje eu não sei como é que isso aconteceu, que era uma premiação que acontece sempre, todo ano, na revista Caras, que é daquele CICESP, em São Paulo, né? Me ligaram e falaram, você... Da CESP. CICESP. A né? CICESP. Eles me ligaram, é uma festa que acontece que é retratada pela revista Caras todo ano. Aí eles falaram, olha, Câmara Municipal de São Paulo, você tá sendo chamado para a Câmara de São Paulo, vamos fazer uma homenagem e estão te chamando para lá. E eu fui, na maior boa das intenções, pensei, bacana, né? Vamos ver o que é. Eu cheguei lá, encontrei o Cafu logo de cara, que o Cafu é uma pessoa que eu tenho um carinho, né? Conheci o Cafu nesse vai e vem aí da vida como professor, né? Pessoa sensacional. E fiquei conversando com ele lá na entrada, enfim. Mas também ele não me falou o que era, que não sei o que. Aí quando chegou lá dentro, que eu comecei a perceber que chegava artista,
chegou o Marcos Pontes, ó, o ministro, começou aqui. O astronauta. Na época ele era astronauta, né? É. Chegou o Marcos Pontes, começou a chegar em porção de artista, Hebe Camargo, Zezé de Camargo. Aí eu falei, porra, meu, o que eu tô fazendo aqui, né? O que é aqui, né? E eu sentei, aí eu vi que era uma coisa muito bacana, que quando começaram a chamar as pessoas lá, chamavam pessoas que eram pessoas do povo, pessoas normais, né? Que tinham desenvolvido alguma coisa. E aí eu parei, eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu desenvolvi o quê? Eu mesmo estava em dúvida, né? Eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui? Né? E quando me chamaram lá, que passaram toda aquela estrutura do projeto Quem Não É Visto Não É Lembrado, pô, lá eu parei, até hoje eu não sei quem foi que mostrou, falou e deu dica, né? Mas foi uma coisa muito legal, porque quando me chamaram lá na frente para falar que eu fui falar, eu olhei, eu vi Hebe Camargo sentada ali, né? Eu não conseguia tirar o olho dela, né? Hebe Camargo é um ícone, né, cara? E eu falei assim, olha, sinceramente eu tô sem palavras de estar aqui. E se eu tenho que agradecer alguém, eu tenho que agradecer aquelas crianças do morro que me fizeram estar aqui hoje, de alguma forma, querendo ou não. Eu fiz alguma coisa de bom que me trouxe aqui, né? Então eu tenho que agradecer aquela realidade, o dia a dia que eu passei lá, olhando nos olhos, o dia a dia que eu cansei de ir na portaria do clube para botar os meninos para dentro, porque tinha um outro diretor racista que não aceitava o menino assim, eu não aceitava o menino assim, entendeu? Não foi um projeto fácil de desenvolver dentro daquele clube. Foram 10 anos de muita luta ali, de brigas diárias, de discussões diárias, né? E eu lembro com muito carinho disso, né? Então agora não só vou lembrar, como estou sendo premiado por isso, né? E eles me deram o título, isso foi em 2008, me deram o título de personalidade brasileira na educação esportiva, que foi exatamente o momento que eu estava tinindo com o livro, com a pesquisa, com as palestras, né? Então, eu não sei quem foi que tomou sentido disso, alguém que viu o curso meu, alguém que tinha algum conhecido. Mas foi muito positivo, Foi né? positivo, foi uma noite legal. para mim foi inesquecível, cara. Pra mim foi inesquecível. Eu falei assim, eu lembro que no final eu falei assim, o Marcos Pontes, a Hebe Camargo, né? Para mim é uma utopia estar aqui vendo essas pessoas, né? Essas pessoas talvez eu não veja nunca mais. Mas esses meninos aí, eu vou tomar Coca-Cola com eles, cara. Até emociono, né? Vou tomar Coca-Cola com eles, me ligam, me chamam, a gente sai, bate papo, eu tenho muitos amigos ainda dessa época, né? Inclusive tem um que deve até assistir a gente aí, o Leonardo Pérez, né? Que foi meu goleiro, foi goleiro do Portuário, foi goleiro do Gremetal, foi um goleiro campeão aí, foi muito bom, menino, né? Hoje tá adulto, né? Tem família, tudo, mas é meu amigo, a gente sai, vai almoçar junto, entendeu? Então acho que o que ficou, né, nesse projeto foi exatamente o que eu consegui unir. Aquela molecada que tinha uma condição dentro do clube, que eu tinha filhos de pessoas que eram poderosas na cidade, que eram grandes empresários, alguns que iam com motorista particular para aula, e o menino do morro que estava lá junto com ele. E era muito legal quando um ia conhecer a realidade do outro, né? E falava, porra, eu moro no Morro da Santa Terezinha, tem uma vista linda, mas eu fui na casa do Jair, o Jair, aqui no Morro do José Menino, ele tem uma vista muito mais bonita do que da minha casa, né? Então, o legal é isso, e muitos desses ainda se encontram até hoje. Amizades proporcionadas pelo esporte, cara, né? Talvez eles nem se conhecessem, não tivessem a oportunidade de estar juntos, né? Porque quando eu fui desenvolver esse projeto dentro do clube, que eu fui comunicar aos pais que ia acontecer o projeto em si, os diretores da época estavam avisados, tinha o Clodoaldo era o diretor de esporte nessa época, e ele aprovou, o Clodoaldo sempre foi muito solícito como diretor, né? E quando eu fui desenvolver esse projeto lá dentro, teve um pai, né? Eu lembro disso também com carinho, porque tanto os erros quanto os acertos fazem parte da trajetória, né? Lógico. E quando ele acabou de escutar tudo que eu ia proporcionar, que eu ia levar os meninos do morro lá para dentro, tudo, ele me pegou de canto e falou assim para mim, Apolo, gosto muito de você, quero te agradecer por tudo até aqui, meu filho te adora, tudo, mas ele não vai vir mais. Aí eu falei, mas por que ele não vai vir mais? Ele não vai vir mais porque eu não vou misturar o meu canário com os pardais.
que vão vir aí. Que horror, né? E aí, na época, eu tive uma atitude de educador, né? Eu peguei e falei assim para ele, veja bem, a natureza não distingue os pardais e os canários. Se bobear, eles até comem juntos, né? Mas, se você quer assim, né? A única coisa que eu posso dizer para você é que o seu filho, mesmo sendo um canário, talvez, ele vai conviver com os pardais a vida toda, né? E se ele conviver com os pardais, sentindo que existe essa diferença, não vai ser uma boa convivência, né? Eu acho que o mundo atual pede para você rever esses conceitos, né? Mas não sou ninguém para palpitar na tua família, te respeito, né? Tudo. Ele foi embora também com o maior carinho, tudo. Até de vez em quando encontro ele por aí, né? Mas é aquele negócio. Aconteceu, né? Foram coisas que aconteceram dentro do clube que eu não posso dizer que que não foram. Lógico, não pode falar, né? De uma outra maneira, né? E foram coisas importantes, sabe? Acho que até o próprio negacionismo de alguns diretores da época lá que já morreram, que seguravam os meninos na porta do clube porque eles eram pobres, porque eles eram negros. Que besteira, né? E eu era obrigado, às vezes, até a chamar o seu Álvaro para liberar. O seu Álvaro era o presidente na época, né? Conheci. Chamar o seu Álvaro para liberar, e o seu Álvaro vinha. Que idiota! Não é para segurar os meninos aí! Libera esses meninos! Quem foi que segurou aí? E o porteiro não tinha culpa, ele recebia a ordem. Lógico, lógico. Né? E várias vezes esses diretores encostavam lá na grade e falavam para mim, né? O que você quer provar com isso, trazendo esses moleques para cá para dentro? Aqui não é o lugar deles, cara. Né? E foram 10 anos assim. 10 anos de projeto assim. Então eu fui receber o prêmio sem saber que era um prêmio, sem saber nada, e recebi com o maior carinho, cara. Porque é uma história, né? Querendo ou não, isso foi uma história, foi uma coisa que me marcou muito e me ensinou muito essa minha passagem, minha vivência pelo Caiçara Clube, né? Adorei o tempo que eu trabalhei lá, foi muito legal, né? Saí de livre e espontânea vontade. E outra coisa também, oração. Eu tive a felicidade, coisa que poucos têm, né? Que eu nunca tive o desprazer de ter sido mandado embora. De chegarem para mim e falar assim, não te queremos mais aqui, ou não dá mais, tá? Nunca. Todos os lugares que eu trabalhei, ou eu me desliguei, né? Ou eu permaneci, como agora estou doente, estou afastado, talvez vá até me aposentar por invalidez, provavelmente, né? O próprio médico da perícia já disse para mim que eu não tenho mais condições de trabalhar lá, né? Mas estou lá, eu estou cumprindo o meu tempo de afastamento para isso, né? E eu nunca tive o desprazer de ter sido mandado embora de lugar nenhum. Isso para mim é uma grande coisa, né? Eu sempre levei os meus projetos a sério, sem patrocínio, sem nada. Todos os projetos que eu falei aí, né, que a gente fez, foi com o coração, cara, porque a gente não ganhava nada com isso. Quando era funcionário da prefeitura de Guarujá, eu tinha os fins de semana todos com jogos. Eu trabalhava... Aí você cansou, saiu de lá? Não, eu trabalhava de segunda a sexta na prefeitura. Eu não trabalhava de sábado e domingo na prefeitura. Eu ia para os jogos com as crianças porque eu gostava, porque eu queria, porque era importante para eles, né? Muitos deles estavam lá jogando com a gente e não estavam fazendo besteira, né? Então, foi um período assim que eu lembro com muito carinho. Eu cansei disso, porque querendo ou não, foram muitos anos trabalhando com isso, não tinha fim de semana, né? Quando eu passei a ter fim de semana, eu dei graças a Deus, né? Hoje eu não abro mão do meu fim de semana por nada, né? Agora também, do jeito que eu tô, todo dia é fim de semana, né? Mas o importante é o trabalho que você realizou. Isso daí sim, não tem preço, sim, né? Fica, né? Então eu lembro com carinho. Eu lembro com carinho da prefeitura de Guarujá, lembro com carinho do Caiçara, lembro com carinho das minhas ex-mulheres, lembro com carinho de todo mundo. Acho que eu tô numa fase assim de valorização. De não ter, sabe, de rever tudo e não ter... Apesar que ficou rancor provado... de nada. Sim, mas ficou provado também o seguinte, que ter ódio não dá certo, não é o caminho, não vale a pena. Eu tô seguindo o que a minha cardiologista fala. Só procure coisa que te faça rir, né? Isso aí. Me divirto lá com meus cachorros. Todos os meus cachorros são que nem aluno. São sistemáticos, os dois levantam e já sabem o que vai acontecer durante o dia. Você tem 2 cachorros? Eles vão na minha frente. Eu levanto de manhã, eles já sabem a rotina da casa. Que eles vão na minha frente, eles já sabem onde eu vou, já sabem o que eu vou fazer, para ter uma ideia. Pessoal, quer ver? Vamos lá.
Você saiu da Covid, qual foi o seu médico, o seu cardiologista? Bom, primeiro foi o Dr. Sérgio Paulo. E o que houve com ele? Ele morreu de Covid. Espera aí. Não, toda semana eu tenho uma história interessante. É. Não, é trágico, mas é realidade. Não, eu estava tratando com ele e ele morreu. Aí eu fui para a doutora Liliane, lá na Alexandre Martins, ali na Imed, né? Tava tratando com ela, ela morreu de Covid. Aí o que aconteceu? Eu fui... Toda semana, não. Fui obrigado a procurar uma outra cardiologista, porque eu também já estava... Mas você avisou ela. O quê? Falou, olha, Falei. Eu tive 2. Não. Quando eu fui para essa daí, foi engraçado, porque é o que eu vou contar agora. Eu fui lá, a doutora Silvana, né? Eu marquei com a doutora Silvana, a Cardiovac, que é a minha atual cardiologista, né? Fui lá, sentei com ela e falei para ela, olha, doutora, primeiro de tudo eu vim aqui, mas eu tenho um histórico que a senhora não vai gostar muito. Eu quero saber se a senhora primeiro quer ser minha médica. Ela parou, por que eu não gostaria de ser? Eu falei, veja bem, eu fui paciente do Dr. Sérgio Paulo, ele morreu de Covid. Aí eu fui para a doutora Liliane e ela morreu de Covid também. Agora eu estou vindo aqui para ver se a senhora quer ser minha médica. Ela deu risada, né? Ela falou assim para mim, tem que dar risada. eu te dou umas dicas, mas eu acho que eu não vou aceitar. Aí ela aceitou, lógico, de bom grado, aliás, uma pessoa maravilhosa, né? E é ela que está cuidando de mim. Há agora. quanto tempo? E eu tive os infartos já com ela, né? Já com ela. Já com ela. Logo depois, eu fiz a consulta com ela inicial, né? Fiz os exames, fiz tudo. Logo depois eu tive o infarto. Há quanto tempo que você está com ela? Eu tô com ela desde setembro do ano passado. Setembro, outubro doutora? do ano passado. Doutora Silvana. Doutora Silvana, não tem medo não. Mas daí acontece. Não, porque toda semana nós temos uma história. Você lembra que eu te falei, né? O meu amigo Odair Flores casou 9 vezes e tem 12 filhos. Ele, quando falou isso, eu pensei que era brincadeira. Ele casou mais que o Fábio Júnior e tem mais filho que o Fábio Júnior. É verdade, tá vendo como você é famoso? Um abração, Odair. Um abraço para o pessoal aí que nos acompanha. Tanta gente acompanhando a gente que eles visualizam. Hoje a moda não é curtir, é visualizar só. Visualizar. Né? Então a gente acompanha isso, né? Bastante gente acompanha e poucos gostam de curtir, né? Mas vamos lá, dá um like aí. Não tem problema. O nosso canal é Mário Barassal Oficial no YouTube, tá? E hoje nós estamos ao vivo no nosso Cara e Coroa, a gentileza de Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, 50 do Alcides. Você falou em like, você falou, mas as pessoas, eu percebi, e a pesquisa estava falando sobre isso também, eu não sei se você já viu, elas não se preocupam em curtir no Facebook, em nosso canal, em qualquer lugar. Eles se preocupam em passar, olhar, assistir e vai embora. Uma parte faz isso. É engraçado isso, né? Acho que até eu mesmo já fiz tá isso. Vendo? Tô te pegando, tá vendo? Não é? Não contigo, mas em outros canais... Não, mas isso é uma coisa normal hoje. Na pesquisa deu que é uma coisa normal. Aí depois de tanto escutar o cara falar, dá um like aí, curte, aí tu vai lá um dia, tu dá o like e acaba se inscrevendo no canal, né? E começa a receber. Você se inscreveu no meu canal? Eu curti, mas eu não me inscrevi, tá cara. Vendo? Eu preciso me inscrever aí, tá vendo? Caramba. Eu curti uma porção de entrevista que eu assisti lá, mas eu não me inscrevi, olha... Mas acontece, mas sabe pra o que você é ver. isso? Mas sabe o que é isso? Eu tô tão acostumado a ir lá já e procurar, que tu já nem se liga desse negócio da inscrição, né? Nós que somos homens do século passado... Século XX. Nós temos alguma dificuldade com isso. Talvez os mais novos não entendam, né? Mas seja normal para você esse negócio de inscrição, tudo, mas nós temos uma certa dificuldade com esse negócio de observar os detalhes, né? A gente passa, assiste, legal. Esquece o like. É que nem português, né? É que nem o sequestrador português. Ele sequestra $1 milhão e liga para a polícia pedindo uma pessoa em troca. É mais ou menos assim. Você está falando piadinha de português. Piada de português. E você é descendente de português. Eu sou descendente de português. Né? É mais ou menos isso. A gente assiste, vai procurar o caminho mais difícil, que vai procurar às vezes até no YouTube, põe YouTube e vai procurar o nome do programa, mas não se inscreveu ainda. Você sabe, Apolo, que os portugueses eles fazem piada igualzinha a nós. Eu sei. Eu tô falando porque eu já morei, né?
Não foi em Portugal, não, foi em Madrid. Mas engraçado que eu tinha muitos amigos, então eu ia visitá-los. E eles falavam as mesmas piadas. É Só que verdade? ao contrário, né? Ao contrário. Aí eu falei, que coisa é essa? Eles estão copiando a gente? Eu sei lá se eles estavam copiando ou não. Mas as piadas iguais, só que falando de brasileiros. Eu tenho um amigo que tá morando lá, eu converso com ele quase todo dia, dia sim, dia não, pelo menos ele me liga de lá e a gente fica batendo papo, né? É. Então ele me conta as histórias, né? Dele de lá. Eu morri da risada. Semana passada que ele me contou uma história do rodapé, que ele tá querendo botar rodapé É. lá, mas ele não tá achando rodapé por causa que o Bolsonaro proibiu, enrijeceu a coisa da saída ilegal, da madeira ilegal. Então, quando ele vai lá nas lojas para procurar rodapé, os portugueses falam para ele: não, agora tá difícil tirar a madeira lá do Brasil. Ele fala: pô, isso é bom. Aí os caras: é bom, tão bom que tu tá aí sem o rodapé. Fala pra ele. São terríveis, né? Esse pessoal é terrível. Bem, para a gente fechar da parte do teu trabalho, então, aí você fez essas viagens, trabalhou bastante, né? Bastante, eu passei bastante pelo Brasil, cara. Passeou bastante. E vi muita coisa legal e muita coisa ruim também. Por exemplo, quando eu estive no Ceará, aquilo que eu falo, eu não ia às vezes lá só dar o curso, eu fazia amizade com os alunos, né? E um me levava para ver um negócio, outro me levava para ver outro negócio, a gente saía. Tem Para conhecer também, muitas né? recordações assim boas em Brasília, algumas pessoas que eu conheci, São Luís do Maranhão, que também me levaram para passear, né? E no Ceará eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas, até convite dos professores, né? E, cara, dói o coração às vezes você entrar numa escola que você imagina a escola, quando você chega lá, é uma casinha, até de bambu, entendeu? Terrão dentro, não tem carteira, as crianças sentam no chão, né? E aí eu comecei a me questionar, comecei a pensar, caramba, né? Um Brasil desse tamanho, com as riquezas que tem, com E tudo as que verbas vão, né? tem. As verbas vão. Né? Esse aqui é o grande problema. Como é que você vê uma escola dessas condições, né? E os professores lá trabalhando, dando aula, leva para o terreno do lado de educação Ganhando física pouco. ganhando pouco. Às vezes pega 2, 3 ônibus, tem que esperar o ônibus. O professor que me levou lá, ele falou assim: hoje você vai ver minha rotina. Cara, nós pegamos 2 ônibus, mas assim, ônibus rural mesmo, né? Ele dava aula numa área rural e você tinha que pegar 2 ônibus para chegar lá. E vou te falar uma coisa: o ônibus andou 1h30, bom naquele terrão. Olha, não é fácil. Não é fácil, cara. Sabe, a gente reclama, às vezes a gente tem a estrutura aqui da escola aqui. Depois que eu comecei a ver aquelas escolas assim, né? Que eu comecei a ter essa possibilidade de visitar e ver, cara, eu nunca mais desfiz a escola, nunca mais tive má ideia das escolas que nós temos aqui. Entendeu? Porque, querendo ou não, nós temos o prédio físico, nós temos lá a quadra, o nosso espaço reservadinho para dar aula. Mas entendeu? também temos que analisar o seguinte: São Paulo comanda o país, né? Também tem isso. Também tem Né? isso. Também Agora, tem isso. voltando, as verbas vão. As verbas vão. Quer dizer, elas vão para ser construídas salas de aula, para dar condições, para ter material em geral. Não é só educação física geral e falta material. As professoras são obrigadas a improvisar. Fora as coisas que superfaturam, que você sabe. E alimentação. A alimentação também, às vezes, que eles Alimentação. fazem a licitação de uma coisa, mas na hora que servem outras. Né? Isso Não, é isso a gente fala porque a gente acaba nós ficamos inconformados. Ficamos porque quando você vê uma criança, como eu vi várias, né? Que você sabe que só come na escola, né? A única refeição do dia dessa criança é lá. Isso acontece aqui, lógico, acontece bastante, mas lá o número é bem maior. E aí a escola entra em greve, porque nem agora nesse período da pandemia as crianças ficaram 1 ano em casa, ficaram 1 ano sem comer. Né? Tem que pensar assim, ficaram 1 ano sofrendo, porque não era todo dia que comia, porque só comia na escola, alguns só comiam na escola. E a televisão só mostrava a pandemia, né? Só pandemia. Só pandemia. Eu tive vivências assim bárbaras como professor que eu vou lembrar com carinho por toda a minha vida. Né? Por exemplo, eu tive um aluno que ele tinha 5 anos de idade. Você conversava com ele, ele parecia um adulto, ele já era um mini adulto. E ele era avião do tráfico, cara.
Ele dentro lá da comunidade dele, usavam ele para levar droga para cá, droga para lá, entendeu? E o moleque, ele tinha uma personalidade, ele convivia com os marginais, os bandidos, enfim, ele tinha a personalidade dos bandidos. Com 5 anos na escola, o moleque já estava dando problema, né? Infelizmente. E eu tive aquele negócio de, às vezes, que é super importante, né? Às vezes, a única coisa que um aluno desse precisa, às vezes, é você pôr a mão e trazer ele para você, né? Com uma conversa, às vezes, você consegue mudar tudo, né? E foi o caso dele, que eu peguei, eu falei assim para ele, pô, tu é assim com todo mundo, tu sobe nas carteiras, sai correndo, bagunça assim com todo mundo. Ó, cara, tu me parece ser um cara legal, por que você tá fazendo isso? Ó, se você quiser aqui, você vai ser meu monitor, você vai me ajudar aqui. Nossa, o moleque se empolgou com esse negócio de ser monitor e me ajudar com 5 anos de idade. Assistente. Com 5 anos de idade, eu dava um negócio para ele carregar, sempre quando eu via com o material, dava um cone para ele carregar ou qualquer coisa, e ele se empolgou com aquilo. E, nossa, a minha aula ele não dava problema nenhum. Eu via lá as professoras doidas da vida com ele, comigo ele não dava problema nenhum, graças a Deus. Mas às vezes é o toque, é aquele negócio que o professor de educação física tem de diferencial dos outros, né? De ter um moleque numa atividade que ele gosta de fazer. Então, é aquele negócio. Às vezes o próprio fato de você falar para ele, ó, hoje você não vai brincar mais porque você está fazendo isso. Entendeu? Você vai deixar ele ali uns 10 minutinhos de volta, mas aqueles 10 minutinhos para ele foi 1 hora, cara, porque ele viu todo mundo brincando e ele, porra, eu não vou brincar mais, eu quero ficar, até chora às vezes, né? Tudo bem, você vai voltar, mas olha, não quero ver você fazer mais isso, né? E ali você vai ganhando a confiança, coisa que na sala a professora não tem. Na sala eles estão sempre sentados, estão fazendo as coisas que eles não gostam, né? Então é aquele negócio. A professora não tem nenhum, vai fazer o que pro moleque? Levanta e sai correndo, né? Eu não quero que o básico que a professora fala é senta o tempo todo, né? E aí a gente fica pensando assim, é engraçado. A gente vai nessas reuniões que geralmente as SEDUCs fazem, né? Aí chamam não sei quem da Escola da Ponte, que vem aqui para dar o exemplo da Escola da Ponte. Mas a Escola da Ponte nunca acontece aqui, né? Fica só o exemplo da Escola da Ponte. Eles nunca tentam fazer um modelo da Escola da Ponte. Por quê? Porque vai mexer no horário, e aí a questão aqui do professor trabalhar menos é o professor ser vagabundo. Eles chamam o professor de vagabundo, né, para trabalhar menos. E enquanto não é assim, às vezes lá eles trabalham só 2 horas, mas eles têm um resultado muito maior do que quem trabalhou o dia todo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Não é o tempo que determina as coisas. Com né? certeza que não. É a forma como você aplique. Por exemplo, a escola integral é uma mini prisão. A criança fica presa lá o dia todo, a criança não tem nenhuma atividade dirigida. Eu penso a escola integral uma coisa completamente diferente do que ela é. Eu acho que a criança deveria ficar um período na escola e o outro período não necessariamente na escola. Ela podia rodar projetos culturais, vai para um teatro aprender teatro, vai para o Instituto Musical aprender música, entendeu? E os ônibus levam, os ônibus trazem. A prefeitura tem ônibus, a prefeitura tem dinheiro para essas coisas, né? É que não aparece, mas tem, entendeu? Quer dizer, você aparece na hora que eles quiserem, né? Você quebrar esse muro da escola integral e levar essa escola integral, fazer a criança tomar ciência do que é a cidade dela, né? Hoje nós vamos conhecer tal lugar, leva a criança para conhecer o lugar lá, volta, para a criança tomar consciência dela como cidadã, das possibilidades que ela tem, né? Mas não, deixa a criança dentro da escola. No primeiro período ela tem lá as matérias, no segundo o projeto que a professora faz, coitada, a professora se esforça, mas ela vai fazer o quê com o projeto? Se ela não dá aula de música, ela não vai dar música. Se ela não faz teatro, ela não vai dar teatro, né? É aquele negócio, a professora se esforça em fazer alguma coisa, mas as crianças estão lá, dentro da escola, presa, até às 5 horas da tarde, no mini presídio. A verdade é essa. Bem, hoje você está na prefeitura de Cubatão, afastado. Eu estou afastado, né? Tá. Em tratamento, mas eu tenho uma cardiopatia grave, né? No meu caso, não é nem questão já de ter a cardiopatia grave, é o fato de eu mesmo sentir que eu estou muito limitado, né? Eu estou treinado para o meu dia a dia dentro de casa, mas assim, por exemplo, hoje eu saí e vim aqui, né? O cansaço que eu vou sentir amanhã é uma coisa fora do comum, né? Eu canso muito mais rápido. Até hoje eu não consegui estabelecer um treinamento. Por exemplo, eu saio para fazer caminhada todo dia. Eu ando 50, 60 metros, eu travo e eu tenho que parar, porque senão eu passo mal. Se eu insistir
eu passo mal e eu tenho picos de pressão, eu tenho risco de ter... Né, até Não uma vai ter morte nada, súbita. não vai ter Não, nada. não, então é aquele negócio, eu tô treinado, eu sei dos meus limites, eu respeito Tá os limites, certo. né? Tá Tem que certo. respeitar. Mas eu tô afastado, né? Fazendo tratamento, tomando 14 remédios por dia, né? E vendo a vida com outros olhos. Esse tempo, eu renasci, né? E nesse meu renascimento, eu senti que tem muita coisa boa na vida para se viver. Eu tenho uma filha de 5 anos, né? Eu tenho que estar vivo para minha filha, não é? Com Então, certeza. mais importante que o professor Apolo nesse momento é o Alexandre Apolo, É né? verdade. Ô, Apolo, você é supersticioso? Não muito, não tenho. Não, espera aí. Ou não muito, ou é. Ou é ou não é. Não, eu nunca tive esse, Você né? passa sexta-feira 13, não tem Na problema. boa, sem Você problema. passa embaixo da escada. Totalmente, eu sempre fui despreocupado dessas coisas, Despreocupado. cara. Então tá ótimo. É. Teve- Agora você entrava com o pé direito quando ia jogar, tinha que se benzer. Nunca tive isso, cara. Então tá Nunca bom. tive esse negócio de superstição, não. Eu tenho uma coisa que é minha há 40 anos, que é assim. é, eu tenho lugares que eu gosto, respeito, e eu frequento aqueles lugares há 40 anos. Entendi. Aí quando eu estava aqui em Santos, esses lugares eram o Independência, o restaurante Independência, né? Se eu falo de comer, se eu falo de comer comida japonesa, eu tenho um restaurante de comida japonesa para ir, você entendeu? Quer dizer, os lugares que eu gosto, que eu coloco na minha rotina, eles ficam repetitivos, né? Dificilmente eu mudo. O Elcio cortava meu cabelo, vamos colocar assim, eu mudei para Itaém, agora tá mais difícil para vir cortar o cabelo aqui, né? Mas mesmo assim, de vez em quando eu apareço. O Elcio cortava meu cabelo há 20 e tantos anos. Eu fui o primeiro cliente dele, quando eu sentei na cadeira dele, ele tinha vindo lá do litoral, ele vai lembrar disso agora. Ele deve até assistir a gente. Eu sentei na cadeira dele lá, ele pegou e falou assim para mim, você é meu primeiro cliente, sabia? Eu falei, isso é bom ou isso é ruim? Aí ele falou assim pra mim, nós vamos ver no final. Eu falei, tá tudo bem. Passei mais de quase 30 anos aí cortando cabelo com ele, né? Então é aquele negócio, tudo que entra na minha vida acaba se tornando um amigo, acaba vindo junto comigo. É engraçado, a minha vida tem muito disso, cara. Vem junto comigo. Acho que nesse tempo eu vivi coisas assim também que eu não imaginava viver, né? Quando eu me formei um professor e virei um professor chão de quadra, porque eu sempre fui um professor chão de quadra, né, esse negócio de estudando, eu nunca deixei de ser um professor chão de quadra. Eu sempre permaneci e estou agora aposentando como um professor chão de quadra. Eu nunca larguei o serviço público, né, para ir trabalhar em faculdade. Eu poderia ter escolhido essa vida, né, de dar aula numa universidade. Querendo ou não, eu tenho livros adotados da universidade, tenho livro. Eu podia ter ido para uma universidade e ficado lá. E eu sempre preferi trabalhar no serviço público. Trabalhei em pós-graduação, extensão, é, Uninove, aqui em Santa Cecília, né? Dei aula na FBU, quer dizer, eu rodei, né? Mas é aquele negócio. Eu sempre fui professor em escola, né? Ou comunidade, quando eu trabalhava com esporte no Guarujá, centro comunitário, vamos colocar assim, né? E sempre trabalhava em comunidades carentes. Sempre. A minha vida todinha foi comunidade carente. Eu sempre trabalhei nos lugares mais longe que ninguém queria ir. Sempre foi. Normalmente, Né? né? E me sinto super bem assim, cara. Eu não me arrependo de gente falar assim, pô, mas tu podia estar na faculdade. Eu falei, podia, mas eu não tô. A minha vida foi assim. Talvez eu me Você aposente escolheu, é agora. o que você quer. O Talvez, importante é isso. não é? O importante é isso. Viver feliz a minha vida toda. Trabalhei com pessoas que eu nunca imaginei. Fui trabalhar no Instituto Vanderlei Luxemburgo. Trabalhei com o Vanderlei direto, né? Durante 2 anos. Dei curso junto com o meu amigo Godoy, que se tornou um irmão. O Godoy é árbitro de futebol. É como se fosse um irmão para mim, né? A gente conversa todo dia, né? Por intermédio dele conheci muita gente do esporte, muita gente que está na televisão até hoje, né? O Godoy não está mais, mas muita gente está na televisão até hoje. E pessoas que eu olhava na televisão e que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia, né? O próprio Dr. Osmar, né? De Oliveira, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? O falecido Dr. Osmar, ele fez 2 prefácios de livros meus, né? E quando a gente estava em Brasília, em 2012, nós fomos jantar juntos, eu nunca mais vou esquecer disso. Eu falei para ele, pô, Dr. Osmar, nós vamos estar lá em Goiânia daqui a 3 meses, né? Ele falou assim para mim, eu não vou estar, Paulo. Mas eu falei, mas como não vou estar?
Você esqueceu que eu sou médico? Eu vou morrer, eu não vou estar vivo, tá lá. Eu já não estou bem. E ele morreu mesmo. Ele previu a morte. Para mim, aquilo foi uma previsão. Quando eu recebi a notícia que o doutor Osmar morreu, eu falei, putz, morreu mesmo, não foi para Era muito gente boa. né? Gente boníssima, adorava eu ele. conheci também. Adorava ele. Ele todo ano ia lá comprar o Corolla dele e ele não tocava em carro. Né? Vamos mandando um abraço aqui para o pessoal. Tem alguns. Doutor Orlando de Castro Neto, um abração, doutor Orlando. O tenente é o Sérgio Patentes. Tenente, aquele abraço. Eu conheci um jovem, amigo de mais de 30 anos aí, e o apelido dele é Tenente. Hoje ele só curte os netos, essa coisa toda. Legal. O Marcelo Dias, que é o comandante lá, o dono da Rádio Ômega. Um abração para você. O Sérgio Tupi, o meu primo Sérgio Tupi, ele tá aqui, né? Tava em Jaú, tá com a Renata aqui, né? Um abração, um beijo para vocês dois. O vereador Adilson Gonçalves, o Adilson, que é vereador em São Vicente, agora é presidente da Câmara. E esse cara realmente trabalha muito e todas as pessoas, eu sempre falo, não é porque eu considero ele meu amigo, não, mas pessoas que merecem crédito, sim, lógico, nós temos que elogiar. E ele realmente é presente e há um futuro como político. Porque se tiver mais Adilson, ele tem uma equipe, o salário dele, ele paga essa equipe e ele acaba arrumando os bairros, né, principalmente o dele, mas os demais também. Aonde o prefeito não arruma, ele vai lá, arruma. Isso é muito importante. Fez uma festa junina que teve muito sucesso, né, meu amigo? Eu estou um pouquinho de longe, mas estou acompanhando tudo, tá? Então esse pessoal, e tem muito mais gente aí, que a gente manda, a Marilda, o Vitor, o Bonavides. Olha, todo esse pessoal, tem mais gente aí, o Pinho. Pessoalzão, um beijo, tá? O Roberto e o Ricardo. Não dá para dar beijo para todo mundo, mas eu vou dando um toque nessa edição do Cara e Coroa nesta sexta-feira. Tá certo? O Cara e Coroa, hoje nós estamos recebendo a visita do Alexandre Apolo, do meu amigo Alexandre, que a gente não se vê há um tempo, mas tudo bem. O Alexandre Apolo, que é escritor, é professor de educação física e também é doutor em educação física. Ele que realizou um grande trabalho na sua vida, né? E hoje ele é o nosso cara de hoje. Gostou? O nosso cara de hoje, com 54, 55 anos, ainda é o cara. Não é verdade? Por falar nisso, Brasil, eu lembrei de uma coisa agora que eu lembro com carinho também. Uma coisa que eu lembro com muito carinho, que eu tive a oportunidade de 2007, ir à Praia Grande para fazer aquele projeto Super Escola, que funciona até hoje. Não, mas espera aí, eu não esqueci, antes de você falar isso e adiantar, eu não esqueci. Você lembra que eu perguntei qual é a cidade mais preparada, né? Porque nós temos Santos, que estava com o Paulo Barbosa, agora está com outro prefeito, que eu não sei se está muito católico. São Vicente também está com um jovem prefeito, que o pessoal está reclamando, não sei, né? Quando um reclama é uma coisa, mas quando vários reclamam, alguma coisa tem. É até engraçado, até vou aproveitar aqui o teu programa. Mas qual é a cidade que está... Não, mas antes disso, ainda eu acho que o prefeito de São Vicente, eu acho que quando ele era criança, eu acho que ele foi meu aluno no Caiçara. Foi seu aluno? Eu acho. Eu lembro desse nome e lembro do menino, né, que era de São Vicente com esse nome, que era meu aluno lá. Eu não tenho certeza. Até hoje eu olho ele e falei, eu acho que é ele. Mas eu não tenho essa certeza. Porque eles crescem e eles mudam. É muito mais fácil eles reconhecerem a gente, porque nós reconhecemos é verdade, eles, é verdade, né? é verdade. Mas eu acho que ele foi meu aluno. Sim. A gente, quando fala nas cidades, fala nos prefeitos, não estamos aqui para meter o pau em ninguém, como se fala popularmente, que eu não gosto desse termo. Nós estamos aqui para alertar, nós cobramos, né? Sempre no bom sentido. A nossa preocupação, porque eu não adoro só Santos, onde eu resido, eu adoro também São Vicente, adoro Praia Grande, Litoral Sul. Então nós temos amigos, né? Temos até prefeitos amigos, não é por causa disso que eu também eu vou deixar de falar, né? Pô, mas tu é meu amigo, tu fica lá falando. Não, não é isso. A realidade eu acho que tem que ser dita, como
Eu também sou amigo do Adilson. Se ele tivesse feito alguma coisa errada, eu ia falar, opa, Adilson, não pisar na bola. Mas ele não. Está correspondendo e está onde merece, né? Foi eleito lá Lógico. presidente da Câmara. Olha, e tem um futurão pela frente. Ele sabe que nós estamos sempre acompanhando e torcendo pelo seu trabalho. E tem outros também, aqueles que não estão de acordo, eu também não vou falar para não queimar filme de ninguém. Eu não estou aqui para queimar filme de ninguém. Santos a desejar ainda, porque se você passa aqui no Gonzaga, você vê a pobreza, né? Vê tudo bem, teve pandemia, tudo isso eu entendo. Mas Santos é uma cidade tão gostosa, tão linda, mas o pessoal está morando embaixo de marquises e aí por diante. O social acho que tem que realizar um trabalho nesse sentido. Não quero milagre, mas tem que realizar. São Vicente também. São Vicente, então, estão assaltando lá no centro da cidade, né? O pessoal reclama. Eu não estou lá direto, eu não posso falar. Agora só vou te falar a verdade. Eu como estou doente, É. né? Eu tenho me desligado disso. Eu já não Sim, assisto nem o jornal. Mas não é que as pessoas conhecem a gente, as pessoas mandam pelo WhatsApp, as pessoas ligam para você. Eu tenho que ouvir, né? Lógico. Sim. E eu passo, encontro com gente na rua também, eu tenho que ouvir. Lógico. O pessoal reclama. Então, eu espero que a situação mude, né? Em São Vicente, em Praia Grande agora também é uma outra prefeita que o Mourão ajudou a eleger, né? Parece que a cidade tá de vento em popa. Não sei se está de vento em popa. Também tem gente reclamando. Mas principalmente Santos. Santos, que é uma cidade muito bem policiada, né? Esperamos que a coisa... eu falo bem vigiada, né? Esperamos que essa situação... Porque em cada lugar que você para tem um pedinte. Lógico. Nós respeitamos o morador de rua com todo carinho, com todo respeito. Mas eu acho que quando exagera, Santos, São Vicente, aí é bravo. Tomar né? alguma providência. Né? O social trabalhar, tentar ajudar. Eu não estou falando para pegar esse pessoal, nada disso. Eu estou falando, o social vai lá ver o que é preciso, se a pessoa é da cidade, se não for, mostra o caminho da roça, se é da cidade, ou se ele gosta de Santos, se ele está bem intencionado, arruma alguma coisa para ele fazer. Pelo menos tenta amenizar a situação. É isso que eu estou falando, tá? Mas voltando aqui, já mandamos um abraço, já estamos ao vivo, já falamos bastante, porque eu acho que o tempo é isso mesmo. O zoiudo, hein? Meu Deus do céu. Respondendo a tua pergunta, né? A cidade né? que está melhor estruturada, Então, que está trabalhando com mais seriedade. Então, você fala no âmbito do esporte. O do esporte, da educação. Certo, vou colocar assim. Eu tive o prazer, né? Eu tive o prazer, em 2007, de ser convidado para ir à Praia Grande para desenvolver lá um projeto, né, chamado E depois Super nós Escola. temos que seguir o roteiro aqui para a gente fechar, tá? Super Escola, né? E esse projeto está aí até hoje, 14 anos, né? Esse projeto está até hoje. Eu lembro quando eu fui entregar o projeto, né? Que eu falei, olha, esse projeto a médio e longo prazo vai ser um benefício para Praia Grande, porque os talentos vão ser desenvolvidos aqui dentro, né? E isso a médio e longo prazo vai colocar Praia Grande em lugares mais altos do pódio nas modalidades esportivas no estado de São Paulo, no Brasil, enfim. Isso realmente aconteceu, né? Na época, no projeto original, eu tinha oferecido um centro de excelência para eles, e eles não aceitaram o centro de excelência. Até conversando com um amigo que trabalha lá agora há pouco tempo, né? Ele falou para mim, puxa, Paulo, se eles tivessem abraçado essa ideia do centro de excelência, nós já estaríamos na cabeça de quase tudo, porque Praia Grande hoje está despontando em todos os esportes, está lá em cima, até internacional, né? Então, isso deve muito ao projeto Super Esporte, né? Então eu fico muito feliz de saber que tem esse projeto que eu tive o prazer, né, de formatar, e ele está funcionando aí há 15 anos tão bem, né? E ter colocado Praia Grande nessa situação de estar à frente ainda no esporte. Você vê que todas as cidades em volta deram uma guinada, né? Deram uma caída com o esporte, e Praia Grande deu uma boa levantada.
Pode falar, complete. Vejo assim em Santos, né? Uma cidade maravilhosa, até o espaço que tem aí da praia aí podia fazer escolinhas e escolinhas de esportes, né? Aí utilizando as praias, tanto de incentivar o tamborel, que é um esporte santista, né? Genuinamente santista, vamos colocar assim, né? Fazer as escolinhas de tamborel, por que não também no nado em alto mar? Não digo no nado em alto mar, nem com o intuito da competição, de nadar longas distâncias, mas de oferecer às crianças, aos adolescentes, a possibilidade de conhecer o mar, né? Conhecer, como é que fala? Na divisa? Não. As correntes marítimas. Correntes marítimas, né? sim. Para poder se defender até de afogamento, enfim, né? Então, o esporte ele pode ser muito educativo nesse sentido. E tá aí a praia, você não paga nada para ter a praia. Quem falava isso era aquele japonês do judô, o nosso professor. Não é? Você lembra dele? Lembro, o Iga. Então, e ele falava, o pessoal pagando academia, só 30 anos atrás. Pessoal pagando academia, indo tudo lá, é que as pessoas querem companhia. A prefeitura tem os professores, tem os profissionais, tem tudo. Era só uma fala questão... assim, maior academia do que essa praia não existe. Da mesma forma como no posto 2, no posto 3, no posto sei lá qual, tem a ginástica e todo mundo sabe o horário da ginástica e todo mundo está lá para fazer a ginástica no horário da ginástica, né? Poderia ter o futebol na praia, nos seus horários, que todo mundo estaria lá para jogar. Poderia ter o tamborel na praia, que todo mundo estaria lá para jogar. Poderia ter todos os esportes na praia, né? O handebol de praia, né? Poderia ter tudo aqui, né? E que as pessoas estariam lá. As praias estariam movimentadas, com crianças e adolescentes praticando esporte, né? Mas, infelizmente, não é assim, né? Por exemplo, a gente vê os pais, os fins de semana, rodarem em Santos e não ter o espaço para levar os filhos, cara. Aquela praça do aquário, na parte de trás, ela poderia ser se transformar num grande centro de recreativo, como tem em Aracaju. Em Aracaju tem o Mundo Maravilhoso da Criança, onde, de repente, os pais levam as crianças lá. Tem até aqueles carrinhos de controle remoto que o pai fica dirigindo a criança no carrinho. Tudo público. Você põe a criança no carrinho, usa, daqui a pouco você põe o carrinho, dá para outro, o outro vem e usa, entendeu? São vários carrinhos rodando lá. Quer dizer, poderia ter um Mundo Maravilhoso da Criança, por que não? Naquela parte do aquário ali, só construir a praça lá, constrói na praça os brinquedos, como fizeram na Aracaju. Por que a orla de Aracaju pode ser feito isso e aqui não, né? Então, sei lá, criar alternativas novas, né? Para o pai no final de semana poder ter um lugar. Eu tenho o emissário. Por que eu não aproveito o próprio emissário para fazer o Mundo Maravilhoso da Criança lá? Só com brinquedos para criança. O emissário é muito legal. Os pais acabam levando em casas fechadas, que existem aqui em Santos, que tem brinquedos, né? Eu sei porque eu tenho uma filha nessa idade. Eu mesmo, às vezes, acabava levando, né? Então, pensar, né? Inovar. Mas não, as pessoas entram, saem, alguns entram e não saem, ficam lá anos e não conseguem pensar uma coisa tão simples, né? Com tanto espaço que nós temos útil aqui para ser usado, tendo material, tendo profissional, né? E só designar o cara por lá que todo mundo vai. É aquele negócio. Se você tem, a pessoa sabe que tem, a pessoa vai. Eu já falei aqui, a ginástica na praia, todo mundo sabe onde tem e o horário. É só você pôr lá, as pessoas vão praticar, vai aparecer as pessoas para praticar. Ideias boas, realmente. Tem que colocar na prática, né? Precisa ver, né? Vai dar prática. No final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Qual é o seu time do coração? São Paulo Eu vou Futebol seguir um Clube. pouco o roteiro aqui pra gente fechar, né? Qual é São Paulo? São Paulo Futebol Clube. É o antigo pó de arroz. Inclusive a minha filha, quando nasceu, a família da mãe é toda corintiana, todo mundo é corintiano lá. Deram roupa do Corinthians para ela, deram tudo. E eu falei assim, mas não vai ser corintiana de jeito nenhum. Sabe como é que ela virou São Paulina? Eu ponho ela para dormir. Eu pegava ela no colo, embalava e ficava. Salve o tricolor paulista. Eita, é doido.
Hoje ela canta o hino todinho, com 5 anos. É São Paulina Roxa. Inteligente, né? Aprenda. Bem didático. Tá ensinando, tá ensinando. Ah, tem avós aí que não vão gostar, tios que não vão gostar. Que estilo de música que você gosta, Paulo? Olha, eu sou bem eclético com música, não tenho essa, eu gosto de tudo quanto é tipo de música, né? Depende do momento. Até algumas que tocam hoje em dia aí que todo mundo critica, né? Eu não vou dizer que gosto de todas, mas algumas eu acho exageradas, enfim. Mas eu gosto. Tem ritmo, tem letra, tem sentido. Acabou. Pra mim Olha, é arte. o Apolo tá com a corda toda porque antes ele comeu aquele salgadinho gostoso. Não é? Né? Comemos antes, chegou quentinho. Meu Deus do céu, tá muito Olha, bom. é porque nós sempre comemos depois. Mas chegou quente, a Rô trouxe aí. Ninguém resistiu a. Já tô jantado. Já tá satisfeito, vai na manhã. Aonde eu tô aqui, o time do coração. E o seu cantor preferido? Olha, também não. Roberto Carlos, é romântico? Se eu for falar de um cantor preferido. Zezé de Camargo, que estava lá na sua coroação. Foi meu ídolo, eu tive a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente, o Cazuza. Eu tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, tive a possibilidade de escrever uma poesia para ele, minha, né? Que eu lancei num livro de poesia, que eu tive um livro de poesia também, viu, Braçal? O livro de poesias. Eu tive um. E o Cazuza seria isso. Roberto Carlos, eu gosto muito do Roberto Carlos, né? Mas eu também não me prendo no... Vou colocar aqui poeta também, que eu gosto muito, Fábio Júnior. Eu gosto muito do Fábio Júnior. Acho que as músicas dele todo mundo são gosta do Fábio Júnior, totalmente assertivas. muito Totalmente assertivas. bom, muito bom. Você com um Fábio Júnior no dentro do carro, na nossa cidade nos anos 80, com o Fábio Júnior no Rodstar, meu amigo, você não voltava sozinho para casa. Não, eu me lembro, sabe do quê? Ele estava lá em Mongaguá e o Fábio Júnior foi cantar, né? O Baraçal Velha trouxe, cismou, todo mundo gostava. Vai levar. E ele tomou 1,5 litro de uísque. Não, mas ele canta muito. É sensacional, eu acho. Eu gosto. Não é? Eu acho É o cara que é que nem o Roberto Carlos, entendeu? O Roberto Carlos manteve todos esses anos e o Fábio Júnior também. São grandes ídolos que não se faz mais, porque vamos colocar assim, Essas músicas românticas... Não é questão só que não se faz mais. É questão que o pessoal não aguenta ficar tanto tempo. Sim, Não é? É o que eu tô falando. Não. Dificilmente alguém vai repetir isso. Não Porque vamos vai. colocar assim... Cada música que o Fábio... atrás de outra. E o Fábio Júnior tem cada música. Essas músicas românticas, cada uma mais linda do que a outra, né? É demais. É complicado. Já falamos de cantor. Você gosta de carnaval? Sempre gostei, sempre fui. Inclusive no Banho da Doroteia. Banho da Doroteia. O famoso Banho da Doroteia. Você saía? Olha, eu saía e era problema, viu? Porque eu ia de Xuxa. De Xuxa. Eu ia de Xuxa e teve uma passagem muito engraçada. Porque eu ia de Xuxa, eu ia de saia e ia pelado por baixo, né? Deus do céu. E aí eu cantava a música da Xuxa, hilariei, e ele levantava, cansei de correr da polícia. Meu Deus do céu. A polícia com aqueles capacetes, na época ele usava aqueles capacetes, ele com o capacete Você baixinho. viu que parece que vão tirar o capacete, né? Vão tirar? Parece que sim. Tem um projeto aí para tirar o capacete, tem outro também para não cobrar imposto de renda dos professores. Esse daí deve estar engavetado, né? Eu sei, mas deve estar engavetado, né? Dos professores, coitados. Isso aí é bom. Não, mas... Mas capacete, você fala da moto? É, pra tirar? é. É que o professor não pode ter carro porque ganha pouco. Anda de moto, eles tiram o capacete. O professor morre, logo não vai receber. Logo não vai receber o outro. Deduções lógicas. Como é que é? O que ele vai receber, o professor, que você falou? Vai receber o quê? Não vai precisar pagar imposto de renda. Não, tem um projeto. Então. Não é que não vai precisar, peraí. Eles fazem uma coisa pro bem e uma coisa pro mal. Eles tiram o capacete, o professor anda de moto, o professor morre, né? E aí não paga fica imposto pra pagar de imposto de renda. É mais ou menos isso. Ele tá ganhando do Banha, viu? Do meu amigo. Um abraço, Banha. O Banha é gente boa, grande goleiro, hein? É um grande amigo, um grande amigo. Grande goleiro. Banha, olha... O MR, quanto tempo que ele falou, MR? O MR que sabe. Ele vai falar aí pra gente quanto tempo que meu amigo Banha falou. Não parava. Falou já de música. Qual é a sua opinião do carnaval no Brasil? Carnaval, infelizmente, né, seguiu, acho que um caminho destrutivo, né?
vamos colocar assim, pelo que eu vi dos últimos desfiles, né, você colocar uma linha de frente, onde você coloca um Jesus Cristo sendo puxado pelo diabo, né? Meu Deus do céu, para tudo e acaba com o carnaval, porque porra, nós estamos indo para onde? Que caminho? O que a gente quer para esse país? Não é? Você colocar o diabo como uma figura principal, né? E humilhando Jesus Cristo, que é tudo na nossa vida, vamos colocar assim, né? Pelo menos na minha Para qualquer não é? religião. Então, para qualquer religião, Sim. né? Então, sei lá, eu acho que seguiu um caminho triste da falta de criatividade a ponto de entregarem, começar a querer inventar, começar a descobrir a roda. Uma coisa desnecessária. Né? Começaram a descobrir a roda. Começaram primeiro a repetir o samba enredo, já teve samba enredo repetido já, um tempo atrás, né? Repetir o samba enredo, que eu acho um absurdo. Para que você vai repetir um samba enredo? É ele que tem que falar, né? gente, não sou eu. Pode então, falar. eu acho assim, seguir um caminho desnecessário, completamente desnecessário. Era uma festa de grande e profunda alegria. Com os tempos se tornou uma festa violenta em qualquer lugar que você vai, né? Eu estava em Aracaju, lá tem uma festa, não me lembro nem o nome, mas é um carnaval fora de época que eles fazem lá, em Aracaju. No dia que eu fui, apareceu um cara com uma faca e saqueou 7 pessoas do público. Que loucura! Entendeu? Então eu acho assim, são lugares que você não tem mais liberdade para ir. O próprio Carnaval de Salvador, né? Que mostra só o pessoal lá dançando, porque se você quer vir para cá, você não vai de jeito nenhum, porque o fluxo é para lá e eles te levam para lá de qualquer jeito, né? É mais ou menos isso, todo mundo junto e tu vai, né? Mas é aquele negócio, eles só mostram o lado bom, eles não mostram os assaltos que estão tendo ali, as agressões que estão tendo ali, e os relatos são muitos, né? Então eu acho que era uma coisa. Infelizmente, tudo que ele está falando é verdade. Então eu acho que era uma coisa que tinha que ser repensada, né? Nós vivemos eu acho que não é nem questão de política isso, eu não estou falando de política, eu estou falando de um retrocesso da inteligência do brasileiro. Eu acho que o brasileiro ficou mais burro de um tempo para cá. Porque o carnaval é uma coisa maravilhosa, né? Não é? Poxa vida. É maravilhoso. No nosso tempo era tanta alegria, né? A gente ia lá pro Banho da Doroteia, tinha os desfiles, né? Dos blocos, né? Era um momento de alegria, cara. A gente já saía do Banho da Doroteia, a gente já saía do Gonzaga já. Tem até uma história engraçada. O Brasil não vai gostar de contar isso aqui. Mas é verdade, o Brasil, nosso amigo de faculdade, na época ele era guarda municipal. E eu vinha de mulher, vestido com uns amigos meus, ele estava tomando conta da pracinha ali entre o 3. Olha o que você fala. Entre o 3 e a Conselheiro Neves. Ele estava tomando conta da praça. Quando ele me viu, ele já virou de costas, saiu andando. Eu falei, ai, que guarda lindo! Mas foi todo mundo pra cima dele, derrubaram ele lá no gramado. Tudo. E, pô, Paulo, o que você me faz passar? Uma recordação boa. Ele não vai gostar muito de lembrar disso. Não, mas é uma brincadeira. É, boa, já passou. Hoje ele já é veterano. Mas você saía, você brincava. Né? Verdade. As pessoas bebiam também. Não pensa que naquela época ninguém bebia, porque todo mundo bebia, talvez até mais do que hoje, né? E a única coisa que era chata nas pessoas que bebiam é que tinham que ir lá tomar glicose depois. Então, os clubes mesmo já tinham lá o departamento de saúde lá com a glicose para dar em você, né? Dificilmente você via confusões. Quando tinha confusões também, não tinha ninguém armado. Logo estava todo mundo já dançando de novo. Até quem brigou já estava junto outra vez, conversava, enfim, entendeu? Era uma época onde a amizade prevalecia, a vida social mudou muito. Quando acabaram os clubes, né? Não é que acabaram os clubes, as pessoas foram se fechando, cada um na sua bolha, né? E foram esquecendo dessa convivência. A gente ia para os clubes, a gente passava o fim de semana inteiro lá dentro. Almoçava, jantava lá. De repente, o poder aquisitivo das pessoas foi diminuindo, e as pessoas não conseguiam mais comer fora de casa, né? E nessa, o que aconteceu? Os clubes foram fechando, porque as pessoas já não podiam frequentar mais lá o tempo todo como era, enfim, e as pessoas foram se fechando o seu mundo. Aí veio o computador, né? O telefone para ajudar mais ainda, né? E as pessoas se fechando cada vez mais. Hoje você tem a namorada virtual, mas não tem uma namorada de verdade, porque ninguém mais sai. Porque se você falar um gracejo para a pessoa, ela pode te processar, porque de repente você está falando alguma coisa para ela. Ela vai colocar isso como um assédio, né?
Então tá difícil, cara. Esse vai ficar mundo na tá história difícil. também, viu, MR? Esse mundo tá difícil. Eu preciso ficar na minha casa, certo? Solteiro como eu tô, que é uma beleza, com os meus 2 cachorros, do que sair na rua pra tomar um assédio, porque mandei um beijo pra alguém, ou falei, ó, quer jantar comigo? Vamos sair amanhã? Assédio. Não pode mais, você entendeu? Então, o mundo tá diferente, o mundo mudou, o mundo ficou mais chato. Infelizmente, é isso aí. Infelizmente. Qual o papel da mulher na conquista do seu espaço? Ficar na casa dela e eu na minha. Ela na casa dela e eu na minha. Os dois no mesmo espaço não Ele vai agora dar certo. engraçadinho. No final do programa. Os dois Ele no tá mesmo terrível. Os dois no mesmo espaço não dá certo, não. Ela na casa dela, eu na minha. Quer dormir aqui hoje? Não, dorme. mas não é isso. Amanhã Pera volta aí. pra sua. A pergunta é Então, o seguinte: a mulher conquistou o seu espaço. Cara, o mundo mudou e, lógico, a mulher evoluiu. Ela não é mais aquela que fica lá dentro de casa. Né? Sim, sim, mas Nem por isso ela é precisa o bater ideal, no isso peito, é o ideal. né? Eu acho ideal, mas nem por isso ela precisa bater no peito e sair por aí gritando pra todo mundo: eu sou mulher, tem que me respeitar e acabou. Faz a tua, enfim, cara. Tu faz a tua, eu faço o meu, entendeu? E cada um tem seu espaço, enfim. Não tem esse negócio de ficar, eu sou mulher, não é. Eu creio que tá tudo recaindo no mimimi, né? Que todo mundo fala. E esse mundo tá ficando chato por causa dessas coisas aí. Mulher racismo. é mulher, homem é homem, como diz lá o Falcão, né? Não é? A música ele fala, né? Vamos colocar assim, racismo, tá? É uma coisa interessante para falar. Racismo. Por exemplo, eu conheci, você conhece, todo mundo conhece um jogador aqui em Santos que o apelido dele era Preto. Né? O Galvão Bueno várias vezes falou: chuta Preto, cabeceia Preto, e não foi preso. É uma babaquice esse negócio de você. Se o nome dele é Preto, tem que falar Preto. Né? Lógico. Agora, você falar isso, hoje em dia você vai preso. Não é uma questão de racismo. Não, mas aí Né? era afrodescendente e agora tem que falar preto. Até o Nega Maluca virou bolo afrodescendente Mas com problema fala mental. pra gente, o racismo. Eu entendi, nós já entendemos o que você falou, mas o racismo ele continua forte no Brasil? Com certeza. Continua. Não mudou nada. Não mudou Com muita coisa. campanhas, com. Não resolveu. Quem é racista Não atingiu o eu, esperado. Eu mesmo falei isso aqui hoje, da experiência que eu tive Sim, dentro sim, do você Caiçara falou, naquela época. mas foi naquela época. Anos 90, Ano 90. a 2000. Há 30 anos atrás que você estava falando, não é? 20 então, anos. a pergunta é, hoje está igual? Tá igual, talvez mais velado porque as pessoas estão em casa e estão mais fechadas nas delas e acho que esse fechamento foi pior E ainda. pensam Porque- 2 vezes antes de falar? Penso, eu conheci pessoas racistas, eu conheço algumas ainda também, né? E é aquilo que eu falo, né? Todo mundo é igual, cara. Todo mundo é igual, né? E todo mundo é diferente. A diferença é que é o grande barato. O grande barato do mundo é você ser diferente, né? Querendo, outro dia eu vi uma foto de uma menina negra com os olhos verdes, cara. A coisa mais linda do mundo, cara. Eu casava com aquela mulher, cara. Entendeu? Eu casava, pô, não, como não? Uma menina linda, cara. Aí tem gente que, olha, meu Deus do céu, né? Então é complicado. O que eu acho complicado no racismo, acho que é a própria posição do negro no racismo. Não, tem negros que são racistas. Tem uns que são de boa, né? Tem uns que são tranquilos, sossegados, que até brincam com isso, né? E eu penso assim, por exemplo, as cotas, né? E eu sou contra as cotas, eu sempre fui contra as cotas e sempre vou ser contra as cotas, porque eu tive exemplos de amigos meus que eram negros. Mas Né? não deveria ser só para negros. Deveriam ser para pessoas que não têm condições. Tudo bem. Aqueles mais humildes, não é? Aí pode até ser. Pode até ser. Sim. Agora, Você eu vê, também não. Eu tenho amigos meus que eram negros e passaram em primeiro lugar em concurso público, né? Amigos que eram negros e passaram bem colocados em concurso público. Um que passou em primeiro lugar até em concurso público, sem se colocar como negro. Ele foi lá, prestou concurso e passou. Eu também conheço. Entendeu? Então eu acho assim. Não é uma questão. Eu acho que hoje todo mundo. Isso aí talvez há um tempo atrás, por causa que o negro teve um período negro que eles eram maltratados, mas hoje eu acho que o mundo está muito igual. Hoje eu acho que tem até mais branco aí passando mais necessidade do que negro. Tem, cara. Vai chegar num ponto
que o racismo vai ser contra o branco. Por exemplo, se eu tô na rua e um cara me chama de branquelo, eu não posso fazer nada. Se eu fizer, se eu for lá na polícia, eu vou rir de mim. Ah, vai, tá vindo aqui porque te chama de branquelo. Né? Mas se você faz isso com o negro, você é preso, cara. Qual é a diferença do cara me chamar de branquelo e o cara ser Na negro? realidade, nenhuma. Não é? Então eu acho que tem muito mimimi nessa história aí. Eu acho que se é para um, é para todos. Tem que ter a cota para o japonês, tem que ter a cota para o alemão, tem que ter a cota de tudo. Que eles foram escravos lá atrás, foram, mas hoje não são mais, cara. Entendeu? Hoje tá igual para todo mundo. A dificuldade tá igual para todo mundo. A educação tá ruim para todo mundo, né? A saúde tá ruim para todo mundo. E todo mundo tá tentando se colocar. Eu tenho pena da minha filha, cara, com 5 anos. Eu fico imaginando que mundo que ela vai viver daqui a 20 anos quando ela precisar arrumar um trabalho. Vai dar tudo certo. Não, sim, mas a gente fica pensando. Você vai estar aí. Que mundo vai ser esse, né? Até lá. Eu já pensei nisso também. Agora, com relação a racismo, da minha parte nenhum. Inclusive, a minha filha, não tem vergonha nenhuma de dizer isso, eu tenho uma filha com uma mulata muito bonita. A mãe da Ana Júlia é uma mulata. Né? Ela pode até pintar o cabelo de loiro, ser mais branquinha, mas é mulata. Entendeu? Na família dela, o pai dela era negro, a mãe é branca. Certo? Então é aquilo que eu falo. É normal, cara. Acho que o grande barato está exatamente no fato de todo mundo ser diferente. Né? Você vê o próprio autista, né? Tem gente que tem preconceito com criança autista. Você vê, o autista não é nenhuma doença, cara. O autismo é uma qualidade. O autista é extremamente inteligente, é um cara extremamente sistemático, focado, que quando chega lá, se ele for bem educado, se ele for bem... quando ele chegar lá na fase adulta, é um gênio. Quantos autistas nós não tivemos aí que foram gênios na face da Terra, né? Vários. O Einstein era chamado de idiota na escola, cara. Né? E de repente se tornou, né, o que foi. Né? Então, o grande barato é essa diferença aí, a gente conhecer a qualidade de cada um. Todo mundo vê só o lado negativo de cada um. Né? E a gente parar de olhar o lado negativo de cada um e ver o lado positivo, o que ele tem de bom para somar, o que ele tem de bom para fazer. Sempre, né? isso Mais é ou menos importante isso aí. demais. Estamos conversando com o Alexandre Apollo nesta parte final. Ele que é professor de educação física, ele é escritor, ele é poeta. Como vem poeta, né? Eu acho tão legal isso. Não, mas eu acho legal, sim. Ele também escreveu um livro de poesia e é doutor em educação física. Tá certo? Gessolar Construtor, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales, número 50. Bem, nós vamos conversando com ele aqui, hoje um cara e coroa especial. Vamos lá? O que você acha das crianças? A sua opinião. As crianças de hoje estão se preparando, nós estamos preparando bem essas crianças para o futuro? Eu tô a minha, né? Mas eu acho assim, a gente vê muito disparate aí, né? A gente vê pai aí que não... Talvez já a própria mãe e o pai já não sejam um exemplo de pais e ele se formou já assim para também não ser um exemplo agora, né? Até a coisa até um assunto, né, saindo um pouquinho desse foco, né, mas ainda dentro, né? O meu próprio exemplo. A gente vê muito pai, acho que isso aqui é um recado até legal, direto, que eu tenho para dar para muito cara aí que faz filho e some, né? Que é o que mais tem. Faz filho, some, não liga pro filho, não dá pensão pro filho, não dá nem um telefonema pro filho para saber se o filho tá bem, se não tá, né? A Ana Júlia apareceu também num momento de surpresa também, né? E foi a coisa mais rica que eu ganhei na minha vida, cara. Aos 50 anos de idade eu fui pai, né? E fiz questão de assumir com todas as letras, né? Converso com ela todas as noites, ela não vive comigo, eu converso com ela todas as noites, né? Às vezes eu até assisto ela dormir, que ela pede para mim assistir. Papai, você fica olhando eu dormir? Ela dorme, eu fico lá assistindo, até no outro dia foi engraçado que eu achei que ela estava dormindo, desliguei, ela me ligou de volta. Eu não dormi ainda, papai, né? Eu acho assim,
Esse recado é um recado, acho que é um recado direto mesmo. É você que deixou teu filho aí no meio do caminho, né? Ou que levou é, esse fato de ter tido um filho por qualquer outra situação de briga com a pessoa, ou porque você ficou com medo, né? De pensão. Isso é a maior besteira do mundo, cara. Vai atrás do teu filho, curte o teu filho, entendeu? Porque ele é um pedaço seu aqui nesse mundo aqui, cara. E ele precisa de você. Pra gente não ter essa geração que a gente tá tendo aí, né? Eu como professor, e o Araçal aqui também, né? Como professor sabe bem disso, que hoje nas escolas aí pelo Brasil todo, a criança chega na escola, ela passa pro professor e não dá bom dia, cara. Né? A criança, qualquer coisa que você distribua, ela não fala obrigado, ela não pede licença. E isso não é o professor que vai ensinar para o teu filho, não, cara. Isso aí é você que vai ensinar. Você como pai, você como mãe, vocês têm a obrigação também de educar os seus filhos. Não é só o professor que vai educar os seus filhos. O professor, ele complementa a educação que você dá em casa. Ele te ajuda nesse papel. O professor é um amigo seu, o professor não é um inimigo seu. Você que vai lá na escola para botar o dedo no nariz do professor, né? Porque o professor te mandou um bilhete, porque o professor te chamou a atenção de alguma coisa que a criança fez lá, né? Ele está te ajudando a essa criança não te bater amanhã. Entendeu? Então, você começa a olhar para o professor como um amigo e não como um inimigo seu, porque eu dou aula há 30 anos, um pouco mais até, pela experiência que eu tive antes, né? E vou te dizer uma coisa, eu nunca vi um professor que seja inimigo de algum pai ou inimigo de alguma criança. Às vezes vocês acham até que o professor está fazendo pressão psicológica contra uma criança. Chega a esse absurdo, né? O professor jamais faz uma pressão psicológica contra uma criança. O professor está sempre a favor da criança, está sempre querendo o bem da criança, né? Então vocês têm que mudar essa mentalidade de que o professor está lá para deseducar o teu filho ou para brigar com o teu filho. Ele não está lá, ele está lá para ensinar a matéria dele e ao mesmo tempo complementar a educação que às vezes você não dá, né? Então, presta atenção nisso, é só um lembrete, né? O Apolo, a nossa política brasileira, o que você acha da política brasileira e se o Brasil tem solução? O Brasil tem solução, só penso assim, que não é uma questão de A ou de B, é uma questão de deixarem A e B fazer, trabalhar sossegado, né? Respeitar a gestão de cada um, né? Não é porque o prefeito de tal cidade não é o prefeito que eu queria, que eu não vou torcer contra ele. Eu vou vestir a camisa dele, eu vou querer que ele dê certo, porque é a minha cidade, né? Mesma coisa é o meu país. O cara que está lá, eu posso não gostar dele, ele pode ser um militar, ele pode ser um pastor, ele pode ser o que for, certo? Até um ladrão. Mas de repente, né? Se ele está fazendo bem para o meu país, se ele está criando soluções para o meu país, eu tenho que respeitar e aceitar. Não ir contra ou ficar inventando situações contra a pessoa que está lá. Porque o que eu vejo na política hoje do Brasil é isso aí. A gente vê um país que tinha uma Petrobras que devia 81 bilhões, que em 2 anos está positivo, né? Está positiva, hoje positivou. A gente vê obras que eram milionárias aí, que ficaram anos e anos aí abandonadas, só comendo verba todos os anos e nunca acabavam, né? Foram lá, fizeram, acabaram com as obras todas, e o cara é genocida, o cara ele tenta associar ele a tudo, milícia. Se morrer, qualquer um que morrer hoje é culpa do presidente, né? Então eu acho assim, deixa o cara trabalhar quieto, entendeu? Deixa o cara trabalhar quieto. A gente vê um país hoje que o juiz, que é feito para cumprir as leis, ele faz as leis, né? E determina a prisão das pessoas. Porra, para que nós temos então lá deputado, senador? Manda todo mundo embora, deixa o juiz mandar no país, então acabou. Cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. Eu vejo um grande movimento aí contra o presidente atual, não tenho nada contra ele, né? Acho até que ele está fazendo um bom trabalho, né? Mas
É aquele negócio. Eles estão dando o mesmo direito para quando se a coisa inverter, estão dando o mesmo direito para ser feito o mesmo com o que entrar. Entendeu? Não pense que vai ser diferente, porque não vai ser diferente, né? Sem contar que também já tem um passado já manchado, né? Esse é pior ainda, que já tem um passado manchado, né? Então penso eu assim, eu como morei numa cidade militar, né, São José dos Campos, quando era adolescente, tinha toque de recolher, 11 horas da noite. E nós jovens, todos nos recolhíamos uma boa às 11 horas da noite e não reclamávamos. A Hebe Camargo, ela foi fazer uma entrevista exatamente no meu prédio lá em São José, porque era o prédio que reunia a molecada toda nessa época. E eu lembro da pergunta, né? Eu tinha 13 anos. Eu lembro da pergunta, ela fez assim: 11 horas vocês não podem mais sair daquele portão. Isso é bom ou isso é ruim? E tinha 30 garotos lá. Nenhum falou que era ruim. Nenhum falou que era ruim. É só uma questão de ordem, é só uma questão de respeito. O que um moleque de 13 anos vai fazer na rua depois das 11 horas da noite? Me diz. Vai aprender o que de bom na rua depois das 11 horas da noite? Não tem nada de bom depois das 11 horas da noite. É só bebida, baile para adulto, que ele não entra, né? E vai arrumar problema, cara. Entendeu? Então, é aquele negócio. Eu acho que o respeito, o brasileiro perdeu o respeito. Quando tinha as barricadas, né, que eram os comandos, as barricadas naquela época, lá em São José dos Campos, tinha uma em cada esquina. Cidade militar era assim, tinha uma em cada esquina. Você parava aqui, você era obrigado a parar lá de novo, né? E geralmente o militar era sempre naquele estilo, né? Mão para trás. Tá indo para onde, cidadão? Né? E o cidadão respondia: tô indo para cá, tô indo para lá. Pois não, cidadão, siga a viagem. Era assim. Ninguém reclamava por parar 3, 4 vezes. Hoje, qualquer comandinho que tem aí, os caras já descem, já todo malandro, já querendo enfrentar o guarda, alguns até querendo enfrentar o guarda. O cara manda virar para fazer uma resposta. Mas por que eu vou ser revistado? Cara, tu vai ser revistado, tu vai ser revistado. Ele pediu pra te revistar, vira, põe a mãozinha pra trás, abre a perna e deixa revistar, pô. Tu não deve nada? Não vai acontecer nada, tu vai embora pra casa tranquilo, né? Agora, é aquele negócio, perder o respeito pela polícia, perder o respeito pela ordem, perder o respeito pelo progresso, né? Eu acho que esse país aqui tá num pé de guerra, tá num pé de guerra. Eu acho, sinceramente, Braçal, eu acho que aqui nesse país, essa é a minha opinião, né? Quem discordar, discorde, mas é a minha opinião. Esse país não tem volta. Esse país só vai se resolver esse problema com sangue. Vai ter que ter uma revolução interna aqui dentro, vai ter que ter. Porque hoje a gente vê uma divisão muito clara. A gente vê uma divisão de pessoas que são a favor de uma porção de coisa ilícita e do outro lado as pessoas que são a favor da família, da coisa certa, da honestidade. E infelizmente é isso, cara. Infelizmente é isso. Aí vai falar assim, não tem gente honesta do lado de lá? Tem. Tem gente honesta do lado de lá, mas eu não sei o que tá fazendo lá, cara. Porque, pô, o cara é ladrão e é candidato a presidente. Foi condenado, né? Para pra pensar. Um processo de 3.433 páginas, onde confrontaram ideias de todo mundo. Ele aparece em todas, como mandante, como não sei o que, como não sei o que lá. E o cara não tem culpa nenhuma, né? Depois de ele ter sido condenado, soltam ele, né? É complicado, né? Eu, se fosse militar e tivesse vergonha na cara, tá? Eu não aceitava um presidente assim. Eu não aceitava um candidato já assim. Né? Eu acho que esse país aqui vai ter muita coisa pela frente ainda aí, viu, Braçal? Eu espero que a coisa se resolva da melhor maneira possível. Eu penso possível. também, mas eu não estou vendo possível. muita solução não, viu? Eu não estou vendo muita solução não, porque chegou num ponto que o inocente está sendo preso, você está trancado dentro da tua casa e os ladrões estão tudo soltos aí, entendeu? Esse é que é o grande problema, né? Os caras mandam e desmandam. Deixar esses caras chegar a deputado, naquela época a polícia mandava, a polícia sabia onde estava o cara e ia buscar, né? Hoje, alguns estão dentro da própria polícia, né? Hoje eles estão embaranhados em todos os grandes cargos, cara.
Aqui virou a Colômbia dos anos 80, infelizmente. O Brasil hoje é a Colômbia dos anos 80. É o tráfico que manda aqui, entendeu? E não pode ser assim. Eu acho que como eu fui criado com amigos militares, né? Meus amigos lá em São José são quase todos hoje brigadeiro, capitão, tudo assim, né? Então é aquilo que eu falo. Como eu fui criado no sistema assim, né? E eu, sinceramente, eu acho, cara, pô, o país saiu da ordem, saiu do progresso, não estão respeitando mais nada, tá uma bagunça, tem que tomar conta, cara. Toma conta disso aqui, põe ordem no galinheiro, pô. Bem, estamos conversando com Alexandre Apolo em mais uma edição do programa Cara ou Coroa. Ele está falando a sua vida. Bem, Apolo, qual é o seu sonho? Olha, cara, no momento agora, o meu sonho é ficar vivo. Não, porque a pessoa sempre sonha, é a mesma coisa. Olha, eu realizei quase todos os meus sonhos na vida. E acho que o último deles, até a minha família deve estar escutando isso, acho que o maior deles era voltar para uma casa, porque eu fui criado em casa, né? Quando criança, numa casa muito grande e tudo, e eu tinha o sonho de voltar para uma casa grande. Estou morando sozinho com 2 cachorros numa casa grande, né? Estou tendo a chance de construir a casa do jeito que eu queria, de fazer lá a minha área relax, montar um ambiente próprio para mim, para a atual situação que eu estou passando, né? E isso está me deixando muito feliz, porque final de tarde eu vou lá dentro da minha rede, né? É isso que importa. Fico tranquilo, é mais ou menos. Mas sonho assim, agora todos os sonhos, grandes sonhos que eu tinha, graças a Deus, se realizou. Se realizaram, graças a Deus. Boas lembranças. Todas elas. Hoje eu vejo o mundo com outros olhos. Quais são? Até os casamentos meus que não deram certo são boas lembranças, né? Você vai se casar umas 2 vezes. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse negócio de morar no mesmo espaço, para mim, hoje em dia é mais complicado. Mas eu não vou dizer que não. Porque também ninguém vive sozinho, eu também estou ficando velho, né? Então eu acho assim, talvez eu não posso dizer que não. Se eu encontrar uma pessoa legal, por que não? Né? Verdade. Com certeza. Uma viagem marcante, o momento mais importante da sua vida. Cara, eu acho que a viagem marcante, acho que foram todas essas que eu fiz aí pelo país, dando curso e podendo olhar nos olhos dos professores e encontrando os leitores dos meus livros, cara. Isso que acho que foi a coisa mais fascinante, que a gente só passa a ter noção do que é lançar um livro quando a gente, nesse sentido, né, de ajudar professores, quando a gente vai num lugar e a gente vê os professores com livros, vir discutir com você a tua ideia, aquilo que, né, que às vezes você nem pensa mais, porque, por exemplo, uma vez eu fui dar um curso, o cara veio falar comigo de um primeiro livro meu, que no primeiro livro hoje já tem até outras ideias, eu já não penso mais ou menos aquilo, né? Mas você vê a alegria no olho da pessoa de falar, puxa, quando você disse isso, eu também concordo por causa disso, por causa daquilo, sabe? Acho que essa foi a minha maior alegria. Eu fui dar um curso do Ceará uma vez e eu tinha lançado esse livro aí, esse livro aqui, esse último. Foi em 2012. Eu fui dar o curso no Ceará, esse livro tinha pouco tempo. E no final ele tem um DVD, né, que fala sobre inclusão. E no finalzinho do curso lá eu resolvi passar o DVD para eles assistirem. E de repente eu escutei assim, já assisti. Aí eu parei o filme e falei, para um pouquinho. Pô, eram quase 300 professores. Eu parei um pouco e falei, para um pouquinho. Quem aqui já assistiu? A maior parte levantou. Eu falei, mas aonde vocês assistiram? Aí eu escutei, HTP. Então o filme disseminou para HTPs no Brasil, né? Muito bom. E você perde a noção, né? Quando você lança um livro, você lança um filho que vai para o mundo e você perde a noção dele. É né? o retorno. Muito legal. O que você não fez que gostaria de ter feito? Ter sido jogador profissional de futebol. Eu tive essa possibilidade, E não foi em frente? Não fui em frente não, eu tive perto e eu não me arrependo de não ter seguido, né? Naquele momento, eu era muito novo e eu estava muito bem. E eu tinha grande chance, né? Mas acho que o lado psicológico meu pesou mais. O lado psicológico. Eu não me arrependo, mas eu tive algumas experiências de entrar em estádios que ninguém entrou para jogar. Aqui muita gente não teve chance de entrar, né? E você entrar no estádio e ver a torcida,
aquilo é uma coisa fabulosa que não tem, que quem viveu, quem passou por aquilo uma vez, não vai esquecer nunca mais. O seu apelido em família qual é? Ah, me chama de Alexandre, né? Eu acho que o único lugar que me chama de Alexandre é em casa. Né? Quando fala Alexandre é parente, ou é prima, ou é. Né? Porque em todos os lugares eu sou Apolo. Até quando eu era mais novo, que ligavam lá, o Apolo tá aí? Minha mãe falava assim, qual deles? Porque lá todo mundo é Apolo, é sobrenome, né? É. Então é mais ou menos isso. O que que o amor significa para você? Cara, Alexandre. o amor, dependendo do amor que a gente tá falando, né? Se for um amor de um homem e uma mulher, né? Eu acho lindo. Talvez eu não tenha dado sorte com isso, mas eu acho lindo. Mas eu acho que o amor, ele está muito acima disso. O amor é aquilo que eu sinto pela minha filha, que eu sinto pelos meus amigos, é aquela vontade de estar junto, porque quando você ama alguém, você não precisa necessariamente estar com aquela pessoa sempre. Você sempre lembra daquela pessoa com carinho, mesmo à distância. Por exemplo, eu tenho amigos meus que eu não vejo há 20 e tantos anos, que eu redescobri pelo Facebook, até um deles, o Elísio, que também deverá assistir a gente, né? De São Sebastião. Eu não vejo o Elísio desde 1985. E a gente veio se reencontrar agora. E quando eu falo com o Elísio, né? É como se eu tivesse falado com ele ontem. É como se 85 fosse ontem. Porque quando a gente passa a amar alguém numa amizade, assim, uma amizade definitiva, né? Como é a nossa lá, né? Pode passar os anos, pode passar o que for, a gente sabe o caráter, a gente sabe quem é a pessoa, né? E a gente respeita e defende essa pessoa em qualquer situação. É importante, respeitar é importante demais. 3 palavras, o que que significam para você? O poder, o sucesso e humildade. Eu acho que a humildade é a principal dessas palavras, né? Porque não adianta você ter poder, você ter sucesso e você não ser humilde, né, com as pessoas. Você, por exemplo, tem um título de doutor, né, e você passar pelo faxineiro da faculdade e não dar bom dia ou boa noite para ele, né? Então acho que a humildade é o que pesa. A humildade te leva por caminhos maravilhosos, né? Você acaba vivendo o mundo numa plenitude muito maior. A arrogância te deixa fechar os olhos para muitas coisas que estão em volta de você. Apolo, a sua maior alegria e a sua maior tristeza. A minha maior tristeza se dividiu em duas. Quando eu perdi meu avô e minha avó. Minha avó, recentemente, em 2016, né, morreu lúcida, morreu nos meus braços, né, e eu tinha uma ligação muito grande com ela. E a minha maior alegria foi a minha filha. Em sequência, né, a gente não quer acreditar no mundo espiritual, às vezes, né? Mas é engraçado, eu não fui pai por 50 anos. A minha irmã, casada há mais de 10, e que apareceu até no Fantástico, a minha irmã, porque ela foi aquele caso que sumiram com o sêmen aqui numa clínica aqui de Santos, na hora de fazer né, na hora de fazer tem o nome, como é que é? Ela foi... A inseminação. A inseminação, né? Pra você ver. A minha irmã, praticamente, o meu cunhado, praticamente era impossível, porque ele estava com câncer, duvidavam que ele pudesse, que não seria uma gravidez sadia, né, para não arriscar, né? Você vê que engraçado. Apareceu a Ana Júlia, essa foi a minha maior alegria. Logo em seguida, a minha irmã engravidou, um mês depois. O Arthur e a Ana Júlia têm diferença de um mês, os dois primos. E o meu sobrinho extremamente saudável, mesmo com o problema que o Varela, na época, até no Fantástico, falou que ele não arriscava que o meu cunhado fosse pai, por causa que a criança poderia ter sérios problemas, né, pela doença e pelo tratamento que ele fazia. E meu sobrinho extremamente sadio, com 5 anos, está aí, e nasceu um de diferença para o outro de um mês. Nem eu nem minha irmã sonhávamos em ser pai e mãe, né? E a minha avó faleceu uns meses antes, logo depois que ela faleceu, apareceram os dois. Que beleza. Se você fosse iniciar a sua carreira hoje, iniciaria uma nova profissão ou voltaria a exercer a mesma? Eu voltaria a fazer a mesma coisa. Se eu não fosse jogador de futebol, né? Tá. Eu voltaria a fazer a mesma coisa. Eu acho que
Da mesma forma que eu fiz, né? Eu acho que quando você sai do chão de quadro, ou você não sai, como foi o meu caso, que eu não saí até hoje, né? Só saí agora por doença, né? Você pode se formar doutor, você pode se formar o que for, PhD, livre docência, você pode se formar o que for, cara. O teu sangue está ali no dia a dia com os alunos e naquele trabalho no tete a tete ali, entendeu? Faria da mesma forma. A vinda da internet foi bom para você? Para mim foi, cara. Pra mim foi bacana. Vamos colocar assim, eu tive um site que ficou no ar durante 26 anos, né? Que eu dividia com o Dr. Osmar. O Dr. Osmar tinha uma participação no meu site. Quando o Dr. Osmar morreu, ele ficou obsoleto, né? Aí eu fechei o site, aí eu comecei a frequentar o Facebook, comecei a frequentar... Eu estou no Facebook desde 2012. 2011 eu abri, acho. E 2012 é que eu comecei a trabalhar mais, né? E... Cara, eu reencontrei ex-namoradas, reencontrei amigos. Eu tive uma ex-namorada que eu perdi numa situação inusitada, porque não existia celular. E eu me arrependi até o último fio de cabelo de ter perdido aquela Essa namorada. conversa, esse fio de cabelo é antigo. E ela apareceu, cara. Ela apareceu em 2011. 2012, eu já estava divorciado quando ela apareceu. Não deu certo, nós até tentamos, mas não deu certo, né? Mas tu vê, eu reencontrei amigos, né? Como o próprio Elísio, que eu reencontrei agora, que é um cara sensacional. Tem o Luiz Eduardo lá em São José dos Campos também. A minha amiga Adriana Zambuja lá em São José dos Campos também, né? Quer dizer, reencontrei amigos de infância nessa daí, né? Então, vou dizer que não. E outra, eu publico todo dia, eu entro lá, meu Facebook tem aluno, professor, amigo, família, tá tudo lá, não faço distinção, eu aviso, ó, para vocês que foram meus alunos, aqui quem tá aqui é o Alexandre Apolo, cara. Eu publico umas coisas que vocês não vão concordar, não concordar, também não me enche o saco. É mais ou menos isso. Apolo, você se considera um homem, uma pessoa realizada? Totalmente. Totalmente realizado. Se você fosse agradecer alguém, a quem agradeceria? Primeiro a Deus, acima de tudo. Eu não sonhava em chegar nesse ponto da vida, né? Tão agraciado. Eu acho que Deus foi bom demais comigo. Foi muito bom. E mais bom ainda agora, depois que me permitiu ter ainda uma nova chance, né? Para rever as coisas e para tentar viver a vida da minha filha aí, que se Deus quiser eu vou dançar a formatura dela, vou entrar com ela no casamento, e ela já sabe que namorado só depois dos 30 anos. Eu tenho que rir. Eu falo pra ela, namorado, ela só depois dos 30 anos, papai. Ela... Terrível, terrível. Bem, como é que você quer ser lembrado por todos? O São Paulino, gente boa. São Paulino, gente boa. Mas sério, como é que você quer ser lembrado por todos? Cara, para aqueles que foram colegas meus, né, profissionais, como um grande amigo, né, como uma pessoa que foi importante na vida deles, talvez, né? Para aqueles que viveram comigo, que não deu certo, quero ser lembrado também como uma pessoa que fez com que elas aprendessem alguma coisa, né? Como eu aprendi com elas também, né? Para os meus alunos, né? Ex-alunos, como um professor que com o tempo se tornou amigo, né? Tenho amizade com quase todos os ex-alunos que eu tenho, né? Acho que na minha vida como professor eu não tive desavença com aluno, quase nenhuma, cara. Quase eu não lembro assim de desavenças com aluno. Eu sempre tive muita técnica para lidar com aluno, muita paciência, né? Então acho que é difícil encontrar alguém que... E é isso aí. Acho que eu sempre fui boa praça, cara. Eu sempre fui cabeça fresca. Acho que eu escapei dos infartos até por isso, que eu sempre fui muito cabeça fresca. Eu já falei para todo mundo que agora, quando eu tiver um pouco melhor, que agora não dá, mas quando eu tiver um pouco melhor, eu vou entrar para um motoclube e vou virar maluco beleza. Vai entrar para uma... Vou entrar para um motoclube aí e vou virar maluco beleza, pegar minha moto fim de semana com a jaquetinha do motoclube, sair para lá, sair para cá. É mais ou menos isso. É legal.
Bem, estamos chegando ao final de mais uma apresentação do programa Caro Coroa. Hoje, um programa especial. Você acompanhou detalhe por detalhe. Na segunda-feira estará no nosso canal Mário Barassal Oficial. Isso mesmo, Mário Barassal Oficial pelo YouTube. Você pode assistir esse bate-papo legal. Gessolar Construtora, há 25 anos no mercado, oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50. O telefone é o 3232-2458. MR, seja sincero, ele ganhou do nosso amigo Banha? Não. Mais ou menos. Tá certo. A gente sempre brinca, né? A gente sempre tem que dar uma relaxada. Legal, bacana. Né? Tem que dar. Apolo, é um prazer realmente ter batido esse papo com você. Você que falou um pouco da sua vida. Eu acho que tem alguma coisa, alguma pergunta que eu esqueci de fazer. Não, nada. Eu acho que nós focalizamos legal, Foram né? todas muito bem formuladas, por sinal. Não, o que a gente procura fazer esse bate-papo informal, a pessoa fala a sua vida, né? E é uma coisa que fica registrada eternamente, né? Sim, Que você sabe que a internet é assim, né? É. A gente vai e a internet continua. E é um acervo que nós estamos fazendo também. É um acervo, lógico. é verdade. É um programa que a gente faz com muito carinho, desde a época do meu pai. De uma maneira diferente, porque agora é um por semana, né? E o que é admirável, até não te cortando, mas não querendo te cortar, mas já cortando, o que é admirável nas entrevistas que eu assisto, quase todas as suas entrevistas, né? É que aqui você dá a oportunidade da pessoa falar, da pessoa se abrir, da pessoa falar. Há pessoas, às vezes, que estão nos meios de comunicação, até direto, e que você não sabe coisas da vida dela, que aqui ela tem a oportunidade de vir revelar, que você falou, é um registro vivo mesmo da vida da pessoa, né? Você dá a oportunidade da pessoa vir e mostrar a vida dela, o que foi, que muitas vezes a pessoa está na televisão até a todo opinião dia, dela sobre né? o passado, o presente, Sim, o futuro, né? A pessoa está tá lá na televisão toda, mas você não imagina quem é a pessoa, e de repente você descobre vendo, né, a tua entrevista. Então é muito interessante, já tinha achado muito interessante e tinha certeza absoluta que comigo também não ia ser diferente. É isso aí. Vamos falar dos livros antes de a gente fechar. São 6 livros. São 6 livros. 6 livros. E um de poesia. É o de poesia. O Para Quem Ainda é Sensível, né? Como é que é o nome? Para Quem Ainda é Sensível. Eu lancei esse livro em 92, na Pizzaria Cristal, na Ponta da Praia. Cristal, é brincadeira. Numa noite muito agradável, que eu reuni 383 pessoas. Eu tenho o livro das pessoas que entravam e assinavam o livro. Eu tenho o livro assinado até 300 e pouco, não tenho as 383. Mas eu sei que eram 383 pessoas, porque a pizzaria foi montada naquele dia para 383 pessoas e lotou. Entendeu? E eu tive a presença do Filpo Nunes, eu tenho isso em filme, inclusive. O Filpo Nunes era vivo, eu tive a presença dele lá. Foi assim um momento emocionante, cara. Todos os meus amigos de adolescência estavam lá, daqui de Santos, né? Eu fiz uma noite beneficente para o GAPA na época, né? E foi um momento assim bem interessante, né? Os poetas da Ele sempre lembrando de detalhes, né, da vida, né? Os poetas estavam todos lá, tiveram o microfone para declamar suas poesias. Legal. Foi uma noite aberta, foi muito legal, foi muito bacana. E esse foi o livro fora da curva, né? Que os outros foram todos com relação ao esporte e educação física. Né? Se as pessoas quiserem ver quais são os livros, é só entrar, colocar no Google. Se colocar no Google vai aparecer já Saraiva, já aparece inclusive as figuras dos livros, né? E aí eles vêm lá, Americanas, todas as... Tá aí? Não só esse, Esse né? é o livro. Todos eles estão lá. Esse é o último, né? Esse foi o último. Esse é o último que eu recebi de presente. E agora talvez nós tenhamos um outro aí que eu estou escrevendo, né? Vamos ver. Eu pretendo acabar ele até agora, agosto, né? E aí nós vamos ver com a Forte Editora a possibilidade de lançar ou qualquer outra possibilidade, né? Para lançar está em aberto aí. E eu tô por aí também. Se alguém precisar de mim para alguma coisa. Com certeza tô por aí. Estamos juntos. E essa caneca, porque essa caneca eu vou guardar com carinho.
vai fazer parte do meu dia a dia lá em Itanhaém agora. Eu tô fazendo um bar lá em casa lá, eu vou colocar ela no local lá bem Em de destaque. destaque. Foi um prazer te O receber, prazer foi meu. tá? Tudo de bom, que Deus te ilumine, Pra que nós você todos, tenha né? sempre essa força, Oh, porque eu não sei, nós não sabemos, mas a dificuldade que você enfrentou e está enfrentando não foi e fácil. realmente tem que ser iluminada, Não né? foi fácil. Nada é fácil, mas a tua garra, a tua determinação é isso que vale. Posso dizer para você que não é nem uma questão de não ter sido fácil. Não está sendo fácil. Eu sei. Vamos colocar assim. Com certeza. Eu agora estou consciente das minhas limitações. O que me deixa feliz, alegre. Mas é a tua que- avó tá lá. sim, Meu garoto, é. tu vai passar a minha idade. Sim, não, aquelas pessoas às vezes, olha, a gente vê a gente falando bem, acho que a gente tá curado e não tá. Eu tenho uma angina instável que tá aqui, né? E outra, tento fazer caminhada, não consigo. Eu tenho os mesmos problemas. Só que eu abreviei. Se eu não consigo ir a pé, eu vou de moto. Entendeu? Eu chamo um Uber e vou, mas eu Tá vou. certo. O importante é isso, é que eu vou. E ele vai agora pra casa dele de moto. Vou de moto para casa. Tranquilo, né? Tranquilo, depois de um bate-papo gostoso É. desse, ele vai tranquilo. A gentileza hoje foi de Gessolar Construtora, 25 anos oferecendo serviços em gesso em geral. Gessolar Campos Sales 50. Um abração para você, Para nós todos. todo de bom. E não se preocupa não, em breve eu te chamo outra vez aí Vamos lá. pra gente bater um papo sobre a educação, Bora. Tô Né? sempre à disposição, Braçal. tá certo? Quando precisar, estamos sempre aí. Boa viagem, tudo de bom. Obrigado. Bem, pessoal, eu agradeço a sua atenção e você já sabe, na próxima segunda-feira, mais uma edição do programa Caro Coroa, no YouTube, no nosso canal Mário Baraçal Oficial. Para você, um ótimo final de semana. Que Deus ilumine o seu caminho, Deus ilumine os nossos caminhos, tá certo? Tudo de bom. Amigos, se eu não citei o seu nome, não tem problema. Você está sempre no nosso coração, tá? É muita gente aí sempre pedindo, só que eu acabo não marcando aqui tudo e não falando o nome. Mas não tem problema, tá? Um grande abraço, um ótimo final de semana.